Olá, meus amados, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, a mais um bate-papo aqui nesse espaço tão maravilhoso. E hoje um dia muito especial, meus queridos, um dia muito especial para mim, porque estou aqui com dois amigos, duas pessoas importantes na minha vida e que somam demais para mim. Eu não quero me demorar, quero apresentar e trazê-los logo aqui à tela para vocês. Vou começar com um que é de casa, um que é velho de guerra, que vocês curtem muito, como eu. E é claro que à minha esquerda, como sempre, Edgar Miguel. Meu amado, como é que você tá? Tudo bem? Oi, amigos. É uma alegria estar aqui de novo, né? E eu acho que esse tempo que demorou para voltar traz um gosto até especial, né, Tato? É verdade. Então, eu agradeço estar aqui, é uma alegria e uma grande oportunidade para a gente trazer alguma coisa boa para os nossos corações. Com certeza traremos, Edgar, porque a presença que nós temos aqui, que já nos bastidores nos preparávamos, não é possível que não seja assim, ainda mais influenciado pelo alto que está aqui. O propósito nosso é falar sobre coisas que levem ao Cristo, acima do respeito do nosso mestre. Mas aqui eu tenho, antes de anunciar o nome dessa pessoa, eu vou dizer quem é. Ela é graduada em Matemática e Física e, como se não bastasse, mestre em Educação Matemática, doutora em Neurociência e Cognição, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde eu tive a honra de palestrar lá em Mossoró e ela se apresentar e conhecemos. E hoje está aqui em Bauru, a professora e doutora Etienne, minha amada. Muito bem-vinda. Muito obrigada, boa noite a todos, né? Estou muito feliz também por estar aqui, porque eu acho que conversar sobre ciência e fé é muito enriquecedor para todos nós. É verdade, é uma oportunidade que todos nós temos, pessoal, de ter acesso a uma pessoa com um grande conhecimento de neurociência, um conhecimento de corpo humano, de cérebro, que é uma coisa tão complexa ao nosso entendimento, mas também não abrir mão do posicionamento religioso que nós todos temos. Doutor Etienne, ou Etienne, amiga, Edgar e eu somos religiosos, temos uma posição religiosa e não é que defendemos, mas sentimos isso em nosso interior e vamos colocar aqui para vocês. Eu quero convidá-los a participar com a gente, é claro, assistindo, curtindo, comentando. E caso no nosso bate-papo, na nossa conversa surja alguma dúvida, pode fazer a pergunta. Eu pedi à professora Etienne que fale o mais claro possível, porque as linguagens de uma academia é complexa aos nossos ouvidos, mas aqui estamos tentando nos esforçar e nos submeter a esse conhecimento, a esse entendimento da nossa vida, tá bom? Então quem puder compartilhar, pessoal, para que outras pessoas tenham acesso, para que possam conhecer, e é muito bem-vindo, vai ser muito proveitoso, tá bom? E as perguntas de dúvidas, alguma coisa que você queira participar, manda aqui também, que a gente vai tentar conversar com a doutora Etienne e passar isso tudo para vocês. Edgar, eu tenho uma primeira pergunta para posicionar e vai ser assim um bate-papo e poderemos nos interromper, você sabe bem, claro, como é que funciona o esquema, mas eu gostaria que a professora Etienne, ou a Etienne, explicasse para a gente pelo menos o que é neurociência, o que estuda, o que faz um neurocientista. Por favor. Neurociência basicamente vai estudar o sistema nervoso. Então, o que acontece? A gente está aqui, se de repente a gente começar a sentir frio, a gente vai colocar blusa, se sentir sede, vai tomar água. Então, eu estou interagindo com o ambiente por meio do meu sistema nervoso. E é isso que a neurociência estuda. Então, a gente pode falar que a neurociência se divide em 3 grandes áreas. Então, se hoje você vai falar assim, eu quero ser um neurocientista, você vai passar por 3 áreas. A área médica, que aí você vai estudar neurofisiologia, neurofarmacologia e por aí vai, neuroimagem. Vai passar pela parte também de ciência cognitiva, parte psicológica e inteligência artificial também. Que bacana. Vejam só, pessoal, quanto é complexo, quanto nós podemos nos aprofundar nisso. E aqui o tema, um assunto, eu que tenho um filho de 14 anos, vocês que têm filhos e vê na sociedade como é que está essa questão de rede social, essa questão de ficar muito tempo diante de uma tela. Eu perguntaria à professora como é a que a neurociência enxerga as redes sociais. Elas são nocivas? São coisas boas, coisas ruins? E qual o efeito que, a longo prazo, o efeito colateral que teremos ou que nossas crianças ou jovens, essa geração, terá? Olha, quando a gente fala em tela, rede social, isso é fato, a gente não vai voltar atrás. Não adianta você falar, a gente vai voltar para o tempo, vamos extinguir. Não tem como. Uhum. É boa, porque a gente está aqui interagindo, conversando pela rede social, né? Por isso, né? Também. Através disso. Então, é boa. Mas, assim, efeitos colaterais. Então, assim, vamos tratar assim, o que é o exagero, né? O que pode causar? Então, a gente tem alguns fatos. O primeiro é que a gente não descansa. Então, até falei, né? Que vindo de São Paulo para cá,
eu estava vindo no ônibus e todo mundo no celular. Então, se a gente, por exemplo, olhasse para alguns anos atrás, as pessoas viriam olhando a paisagem, pensando na vida, refletindo, verdade. né? E todo mundo vem ali na tela. Todo mundo, eu olhava para o ônibus, a paisagem linda passando, tal, e todo mundo ali concentrado no seu mundo particular ali na tela. A gente tem, então, esse efeito de não descanso. Outra questão é, esse não descanso não deixa meu cérebro fazer o quê? Uma pausa para eu refletir sobre o passado, planejar o futuro. E aí também gera uma outra coisa que é o imediatismo. Vamos observar o seguinte, acho que vocês aqui, a gente, né? Se eu morasse lá no Rio Grande, lá em Natal, quisesse conversar com vocês, eu tinha que fazer o quê? Escrever uma carta, colocar no correio, esperar chegar. É verdade, exigia uma espera. Tinha que esperar vocês escreverem, colocar no correio. Então isso daí levava algum tempo. Hoje em dia, se alguém te manda uma mensagem no WhatsApp, você visualiza e não responde dentro de 3 segundos, a pessoa surta do outro lado. Não sei se acontece com vocês, mas as pessoas surtam comigo. Doutor, o Edgar, eu sou taxado como alguém que demora demais para responder mensagem ou que não responde. E eles surtam mesmo, eles chegam assim a ficar magoados porque você não tá falando comigo. Se você não responde, o que eu fiz? O que aconteceu? Gente, eu tô dando aula, não dá para responder agora, né? E outra coisa, quem ouve áudio mais na velocidade normal. Todo mundo é 1.5, 2. Eu pergunto para o WhatsApp por que não existe 3x? Né? Já por aí. Os vídeos também são curtos, então a gente tem aí uma redução de atenção, né? A gente não tem, por exemplo, se eu olhar o feed, olhar as redes sociais, é altamente estimulante. Então, se a gente pega alguém que tem seus 20 e poucos anos, ele vai pensar assim, eu posso ver, sei lá, 15 vídeos por 1 minuto. Eu tenho todas as informações que eu quero. Por que a gente vai sair e vai conversar na mesa de um bar? Sabe? Para ouvir o outro. Não me interessa. Eu prefiro ficar ali, deitado e vendo. Né? Então, prejudica também essa questão da socialização, daquela coisa da gente sair, da interação. E a gente percebe isso, né? Que assim, o ser humano só evoluiu e chegamos até aqui porque vivemos em grupo. É verdade. Isso é né? Bom, é verdade, concordando com a neurocientista. Sem dúvida. Mas a lei de sociedade de Allan Kardec comenta isso aí. Se o homem vive numa ilha isolado, ele não consegue o progresso necessário do convívio. E o cérebro humano, isso eu vi numa matéria da BBC, depois até apresento o DVD para a doutora, o cérebro humano cresceu em 3 vezes o seu tamanho pelo fato do convívio social. Tanto é que, por exemplo, o cérebro do crocodilo é o mesmo pelo tempo que nós passamos, mas ele está com a sociedade dele na mesma. E as sociedades, quanto mais complexas são, mais são o cérebro desenvolvido. Que interessante, que lindo. Né? Ou seja, quanto mais difícil, mais a gente desenvolve. Tá, isso está completamente, você sabe, né, gente, em linha com o contexto que a doutrina espírita traz, né, de estarmos aqui numa escola, né? E na escola você tem problemas para resolver. Claro. Tá certo? E é isso que nos desenvolve. Ou seja, se a gente não tivesse que lidar com as diferenças humanas desde sempre, nós não estaríamos onde estamos, né? Em termos de sociedade, em termos de desenvolvimento cerebral, certo? Podemos pensar isso? Podemos. Porque manipular um instrumento, pessoal, é fácil. Eu já percebi depois assim, tocando uma música, eu consigo conversar com você tocando a música, andando de costas, sendo uma escada. Sim. Mas às vezes eu tô caminhando e o Edgar me pergunta uma coisa complexa, eu tenho que parar às vezes para usar o meu sistema 2, como diz Daniel Kahneman. Então me parece realmente isso. A sociedade, como o doutor está falando, exige isso da gente e nós estamos talvez fugindo disso. Poderia então, doutora, que nós fugindo disso, estamos atrasando a nossa evolução? Sim. Tem até impactos na própria aprendizagem, né? No desenvolvimento. E uma outra coisa também que eu acho que é importante a gente falar é sobre a comparação excessiva, né? Nosso cérebro, ele não está preparado para a gente se comparar com tanta gente ao mesmo tempo. Se a gente olhasse, por exemplo, pouco antes das redes sociais, você poderia se comparar com quem? Com seu vizinho, com um primo, sei lá, com alguém perto ali. Com a pouca quantidade de pessoas, não né? Hoje você tem o quê? Você tem nas redes sociais o mundo perfeito, o mundo ideal, né? E a gente tem eu estava conversando com o Edgar, que a gente tem aquele problema, a comparação é sempre o quê? O meu pior com o melhor do outro, né? E isso causa, assim, um efeito, as pessoas também não conseguem mais se olhar no espelho, então, assim, pela questão do filtro. Eu sou mais bonita pelo filtro, então eu vou sempre me ver através da tela. E eu não sei se vocês perceberam que, por exemplo, eu fui num show
lá em Natal, e eu vi Show que... de quem? Quem era o show? Guns N' Roses? Não, Jorge Versilo. Jorge Versilo. Muito Olha, legal, sim. muito legal. Né? E eu tava ali, tipo, eu, corpo presente, vendo com meus olhos, mas eu vi que todo mundo assistia o show pela tela, porque tava todo mundo ali filmando, Uau, cara. né? Ah, tava filmando, sim. Então verdade. então você olhava assim, todo mundo para trás, tava todo mundo assistindo, você tava presente no local, mas estava vendo o show através da sua própria tela, né? E seja lá por que quer. E com a questão dessa comparação, eu fui para Fortaleza, que eu fui no evento, e eu achei interessante porque eu estava no congresso, aí dei aquela escapadinha pra gente ir até o mar para ver, né? Fui eu e uns alunos meus. E a gente viu uma cena muito curiosa, que aí eu peguei e falei assim, pessoal, dá uma olhada naquela menina. A menina estava sozinha na praia, ela estava assim, com uma cara meio carrancuda, sabe, triste, e ela fazia o quê? Ela colocava o celular em pé na areia, aí ela, tipo, dava o play. Aí ela ria, esvoaçante, pra lá e pra cá. Só que aí o celular caía, ela voltava, xingava, fazia tudo. Aí colocava, quer dizer, ela não tinha ninguém pra segurar o celular, né? Mas quando entrava em cena, você precisava ver, assim, ela pulando com uma roupa esvoaçante. Quando terminou, você via a tristeza dela saindo. E eu chamei a atenção, né? Porque eu trabalho com jovens. Eu falei, dá uma olhada nisso. Então, vamos pegar esse recorte pra trabalhar isso, né? E... é isso. A gente vê assim que a gente só coloca as coisas que deram certo, né? Os momentos felizes. Eu vi uma cena que às vezes falava assim, veja, e falava o Robin Williams, por exemplo, 30 dias antes do... Sim. Né, e essa palavra... E começa a falar, olha, e veja, a depressão, ela é escamuflada. Mas a pessoa, ela se projeta feliz diante de uma tela. Talvez a exigência da rede social faça com que ela não queira mostrar esse lado dela triste. Porque realmente, faço uma restauração que dá um problema, eu não vou falar, olha pessoal, hoje a restauração deu problema. Não, eu só vou postar os casos lindos de alinhamento ortodôntico. Mas isso é uma coisa que é um problema. Talvez a rede social, essa comparação exija que eu só apresente o meu lado melhor, e às vezes eu não tenho um lado melhor para apresentar naquele dia, e finjo que tenho. Como hoje aqui. Mentira, hoje eu tô feliz pra caramba. Eu fico pensativo, né, com o que vocês estão apresentando, que eu concordo plenamente, né? Às vezes eu fico pensando que na nossa sociedade existem coisas que nos distraem. Né? Distraem do quê? Do que é essencial, do que é importante, do aprendizado, do desenvolvimento, do ser, do autoconhecimento. Eu não posso dizer que a tecnologia seja negativa, né? A própria Etienne disse que ela é neutra. Ela é neutra. Né? E ela usou uma palavra muito importante que é o problema. Qual foi a palavra? Jorge Versilo? Não. Com certeza não. Excessivo. O uso excessivo. E o Tato fala bem sobre a diferença de virtude e virtude e vício, né? Tá, e o problema é um problema de quantidade, né? De excesso, de perfeito. caminho do meio, né? Aristóteles fala que tem esse pensamento, diga. Perfeito, exatamente. Então, não vamos endemoniar a tecnologia. Ela é muito positiva, nos reuniu aqui hoje, permite que nós falemos com tanta gente aqui, mas realmente o excesso dela, o quanto nós não estamos conscientes do que estamos fazendo e do mal que nós estamos causando. Só vou, para fechar a minha fala, eu li recentemente que foi feito um estudo de que durante 2 séculos o Império Romano, na época do Império Romano, ele foi contaminado com chumbo. Porque muitas canecas, o encanamento era feito de chumbo. E isso, o estudo diz, diminuiu o QI do Império Romano em 2 pontos. Porque afetou a questão do sistema nervoso. Então, isso empobreceu a criatividade, bem, todos os recursos que o cérebro nos trazem, né? E é possível que isso tenha contribuído de alguma forma com o seu declínio, né? Nós estamos diante de alguma espécie de contaminação, não química, né? Claro, psicológica colocado, ou emocional, colocado, né? E a Etienne trouxe, olha só os elementos, né? Não descansamos, não refletimos, não planejamos, nos focamos no imediatismo. Nos comparamos. Que é uma tragédia, né? E não nos socializamos. O que isso vai gerar só em termos de QI, que é um péssimo indicador. Certo? Só em termos de QI. Imaginem, né? O aumento de depressão e tal, né? E o impacto emocional, né, Etienne, né, Tato? Etienne, deixa eu perguntar uma coisa a você. Você fala de rede social, mas o meu filho, por exemplo, Henrique, não tem rede social, mas joga videogame. E ele fica um bom tempo, se eu permitir que fique, se eu não exige a tarefa.
é problema também ou não? Videogame é diferente de rede social? Não, é o uso de tela. Ah, tela, pessoal. Tela, ficar na frente de uma tela. Né? Porque assim, o jogo vicia. A gente adora uma competitividade, né? Assim, Adora. ser instigado, desafiado. O jogo faz isso. Finish the him, fatality. Nossa, dá uma sensação maravilhosa. Mas aí você fala assim, por que não um jogo com os amigos reais? Um jogo, sei lá, ao vivo, né? É o que eu falo. É o exagero. Não estou falando que seja ruim, mas é o exagero. O exagero. E aí pode se tornar um vício, porque cada ganho você quer passar por uma fase mais difícil, mais difícil, mais difícil, e depois você não sai desse mundo, né? Você fica ali, meio que é você e o mundo virtual ali do jogo, né? Eu vejo crianças, assim, que ficam bravas, nervosas, acaba o dia, tem uma explosão de raiva. E você fala, gente, é só um jogo, vamos sair desse mundo, né? Sim. Traz isso também verdade, e mistura, isso é um jogo. né? É tão interessante que eu acho que já conversamos sobre... parece que a gente vive, em termos de sociedade, um processo de desmaterialização, né? Antigamente, o único meio de conversar era pessoalmente. Depois, carta. Hoje, eletronicamente. Telégrafo, né? Eletronicamente. A gente não vê o processo de intermediação, né? Desmaterializou. O processo de a gente conversar pela internet desmaterializou, de certa forma, o contato humano, né, Etienne? E o que poderia ser muito positivo, né, não está gerando uma interiorização. Essa desmaterialização do contato humano não está levando para um olhar para si, não é verdade? E aí você falou isso. sobre essa questão de olhar para si, me lembrou que eu fui num congresso, eu não me lembro aonde exatamente, mas estava falando assim sobre a previsão futura, né? Como é que se vê o homem do futuro? Um homem magro, né? Assim, com roupas sujas, quase que nem o Matrix. Então, assim, eu tenho as roupas velhas, eu tô aqui e tal, então eu coloco meu óculos virtual, eu escolho o meu avatar. Eu quero ser alta, magra, loira, que nem a Gisele Bündchen. E isso vai me representar. Né? Eu escolho as roupas virtuais, então eu vou ter um dinheirinho virtual, que nem jogo, que você ganha umas moedas para ir lá na lojinha e comprar. E é isso que vai fazer, por exemplo, eu vou marcar a gente já usa até na UFRN um modelo de aula que tem uma sala de aula, o professor, o aluno escolhe o bonequinho que vai representar, ele pode sentar aqui do lado do Tato e pode conversar, e eu vou chamar a atenção dele, mas tudo isso virtual, cada um está na sua sala. Okay. Então, eles têm isso, né, assim, que no futuro, a gente, não tenha mais roupa, não tenha mais essa preocupação de sapato, a própria aparência, a gente vai ter os nossos avatares por aí. Você assistiu um filme, Edgar, não sei, chama Substitutos, é com Bruce Willis. É exatamente o que a doutora acabou de falar. É um filme futurista no qual nós deitamos numa cama, tipo o cara do Avatar, e ele controla um avatar, mas só que é o rosto dele mesmo, só que muito melhorado, como se fosse um filtro do Instagram, muito maquiado, muito mais forte, muito mais... E ele escolhe. E ele, então, se relaciona na sociedade, vai trabalhar, só que ele tá lá deitado em si. E aparece uma cena muito bizarra assim, que tinha pessoas que não aceitavam isso, e iam com o próprio corpo. Aí tem uma hora assim que ele vai cumprimentar o real com o avatar pega na mão dele assim, ai, que mão gordurosa. Como se o boneco sentisse nojo da gente. Como se fosse assim, você que é um boneco, você que é um artificial aqui. Sim. E eu falei, uau, que pensamento interessante. E que pode ser, no futuro, vai se colocando essas coisas, cada vez mais filtro, cada vez mais possibilidade de humanoides representando. A inteligência artificial está fazendo cada vez seres mais confusos, né? Assim, sim. Cara, tá parecendo demais um ser humano. E se eu conseguir controlar mentalmente um representante meu, por que eu não faria algo dessas? Vai saber o que está se projetando. Porque surgiu primeiro a internet, para depois surgir o YouTube. Então surge uma possibilidade de inteligência artificial, para depois surgir uma possibilidade de um avatar real que me represente. Nossa. Eu não sei se a gente vai conseguir, opinião bem particular, se a gente vai conseguir chegar muito longe do jeito que a gente está. Porque, assim, eu não sei se emocionalmente a gente vai dar conta vamos chamar assim, das carências que estão crescendo dentro de nós, né? Então, olha só, eu não me socializo. Você deu o exemplo fantástico da garota na praia. Ela não é feliz. Ela vive um sério problema de autoimagem ou de
de desejo de ser vista de uma determinada forma, é um mundo irreal. Edgar, e você como psicólogo poderia dizer, e talvez ela ter que se mostrar feliz agrave ainda mais. Sim. Fica quietinha, filha, você não tá bem, vai conversar com o psicólogo, como Edgar, ou vai fazer assim, não tentar se esforçar, fingir uma realidade. Isto. Essa diferença entre o que eu pareço e o que eu sou, eu sei qual é. Certo? Uhum. Eu sei qual é. E eu sei o quanto isso me entristece. Porque isso me entristece. Eu não sou o que eu gostaria de ser. Né? E o que sabe o que é grave? Enquanto eu gasto energia, né, Etienne, para parecer, eu não gasto energia para tentar ser essa pessoa que eu quero ser. Eu continuo só parecendo, que parece facílimo, mas não é, porque o custo é altíssimo disso. Então, assim, eu acho que vai haver uma ideia minha, uma ruptura, sabe? Não no aspecto social, sabe? Não na humanidade, mas as pessoas vão chegar no limite. No limite, talvez, de um adoecimento, no limite de uma tristeza, de uma desesperança, que a gente verdade, vê crescendo, né? Então, assim, eu acho que nós não temos a estrutura íntima para dar conta de muitas gerações assim. Minha opinião. Você sabe, Edgar, que eu acho que nós precisávamos chegar nessa era das descobertas, da inteligência. E Deus fala, filho, experimenta, entra por caminhos aí que você vai querer entrar. E ver o que vai dar. Sim. Então talvez já está realmente, nós não temos estrutura, nós não vamos aguentar. Mas eles permitem para vocês experimentarem. Porque se ele nos priva, tira o livre-arbítrio nosso. Por isso que eu acho que tem a ver a neurociência, a ligação com o pensamento do crescimento espiritual humano. Nós precisamos dessas experiências para ver o que deu. Demos como burro na água, cara. E agora? Ou não, ou usamos caminhos que foram bons. Sim. Nós podemos tirar muita coisa boa deste caminho, né? Mas eu acho que a gente precisa ter consciência do que a Etienne disse, né? O que eu estou fazendo, na verdade, é o quê? É tudo isso. Eu não descanso, eu não reflito, eu não planejo, eu sou imediatista, eu não me socializo e eu me comparo excessivamente. É isso que no subliminar está acontecendo. Eu tenho consciência disso? Não tenho. Por isso a importância de estarmos falando sobre isso. Né? Agora, achei muito interessante, Etienne, você explicar a neurociência dessa forma simplíssima, extremamente importante. Estudo do sistema nervoso. Então, me veio à mente assim que, pensando em termos de doutrina, a neurociência estuda o mais importante sistema para o ser evoluir. Né? É claro que precisamos do sistema digestivo, do sistema endócrino, tudo isso é necessário porque não precisa ter. Mas o sistema nervoso, ele é muito especial. E a gente estuda, né, Tato, na questão mediunidade, que a espiritualidade cuida do sistema nervoso dos médiuns, porque ele não pode ser danificado de tal a delicadeza que ele é. E ele é mesmo extremamente delicado, Etienne? É extremamente delicado. A gente pode perceber, né, que, por exemplo, você está aqui, aí é engraçado porque assim, o sistema nervoso ele vai trabalhando em coisas que a gente nem percebe. Sim. Eu cheguei aqui pela primeira vez, né? Então, assim, eu não tive essa consciência, mas o meu cérebro já mapeou que se por um acaso entrar alguém armado aqui, um leão surgir, não sei o quê, eu já sei qual é o caminho que eu tenho que saber de rota de fuga, né? Então, ele vai te protegendo, ele vai cuidando de você, ele vai aqui monitorando, né? Por exemplo, eu tô aqui, eu não sei como tá a minha pressão sanguínea, a temperatura, a hidratação, o sistema nervoso tá cuidando de todo mundo. Eu não tô consciente, mas ele tá. De mim. Né? Ele nos deixa livre para falar o que a gente quiser. Isso. Né? E daí também, que é uma coisa que eu queria apontar, é essa questão que a gente está chamando agora de ruminação mental. A gente tem uma voz interna dentro da gente, uma voz que conversa com a gente lá dentro, né? Que vive me atormentando. Pois é, e uma característica dessa ruminação mental é que ela tá assim, ela tá consumindo meu tempo, tá consumindo energia. E eu falo para você, é uma coisa estranha. A gente ainda não sabe dizer o porquê, mas essa ruminação mental, essa voz interna, ela é extremamente cruel com a gente. Né? Assim, a voz que eu ouço, ela é cruel, assim, eu comigo mesmo, né? Então, uma coisa que eu falo, a gente precisa tomar cuidado, né? Como o Edgar falou, é conversar para você se pegar naquele momento, nossa, peraí, que pensamento é esse mesmo? Esse pensamento é necessário? É assim?
né? Porque, por exemplo, um fato curioso, nós filtramos tudo que eu estou ouvindo, tudo que eu estou vendo. Quer dizer, tem um monte de gente que pode estar assistindo a gente. A mesma coisa, mas se a gente perguntar para cada um vai dar a sua descrição, cada um vai falar. De repente vai falar assim, você viu aquela parte que o Edgar falou sobre isso? Não, o Edgar falou sobre isso? Não, porque a gente filtra. Né? Então é muito importante a gente estar consciente disso, né? Assim, e é nesse momento que a gente conversa para despertar isso. Sim. E perceber, né? Só um detalhe, para não passar um pouco aqui. Boa noite a muita gente aqui, pessoal. Nossa, nós estamos bombando, pessoal. Teve uma pergunta aqui da Rosabel que perguntou assim: e as pessoas que não têm rede social? Elas completamente fora. É ruim isso também? Ou é mais saudável do que ter em excesso, talvez? Aí eu acho que cada caso é um caso, né? A gente precisa ver o que essa pessoa trabalha em quê, ela tá onde, né? Então, assim, eu acho muito difícil a gente falar assim, é bom, é ruim, generalizar. Ter rede social, então, pelo jeito, não é nenhum problema. O excesso, o descontrole do negócio que é. Mas, gente, a minha mãe não tem rede social, ela vive muito bem. A minha mãe também. Meu pai também. Bem. Meu pai também. Vive muito bem. Claro que alguém pode dizer que são pessoas idosas. Sim. Tá certo? Será que eu conheço alguém que não tem rede social? Eu conheço pessoas que não têm rede social, vive muito bem. Né? Não sente falta de nada. Eu conheço uma pessoa que, inclusive, abandonou o WhatsApp, abandonou o celular. Tem um celular para falar. Ela não sabe o que ela perde. Talvez ela não perca nada de importante. Porque, assim, é muito interessante, porque a quantidade de informações que a gente tem hoje, ela impõe a necessidade de escolha, que a gente, muitas vezes, não tem feito. O que eu vou consumir? Porque, Etienne, tá certo. Eu penso dessa forma, eu queria que você desse a sua opinião. Toda informação me impacta. Mexe comigo. Eu sou obrigado a digeri-la e ela deve deixar... Qual que seria? Ela deve deixar resquícios em mim? Não, ela deve deixar alguma coisa em mim. Deixa. Ela deixa. E eu vou ter que lidar com isso. Exato. Se ela deixar um positivo, ótimo. Se ela deixar um negativo, péssimo. E além do mais, pior ainda se esse resíduo, ótimo, eu não achava a palavra. For negativo. Às vezes tem coisa que a gente nem percebe no nível consciente, mas tá lá, o cérebro, porque assim, do berço ao túmulo, tudo tá sendo gravado, só não tá tudo... disponível. No nível consciente. Mas às vezes você vê alguma coisa que você fala, nossa, eu nem sei o que danado é, eu tô me sentindo meio mal. É algum gatilho. Isso acontece muito, né? Quem sofre de ansiedade, sim. Por exemplo, fala assim, nossa, hoje eu tô agitada, tô isso, tô aquilo. Aí você fala, tá, e o que foi que disparou? A pessoa nem sabe. Não. Né? Mas pode ter sido visto, por exemplo, alguma coisa que viu na internet. Eu já vi casos, tipo, a pessoa... começa a ver nas redes sociais casais felizes, né? E ela tá lá solteira e de repente começa a pirar aquilo, sabe? E ela não tem consciência. De que é aquela visão. De que é aquela visão. Mas se sente incomodada, né? Ela falou uma coisa muito interessante que eu não sabia que a neurociência ou a ciência considerava dessa forma. A gente estuda na doutrina de que, de fato, tudo está sendo registrado. Certo, Tato? Certo. Tudo. Né? Inclusive os nossos próprios pensamentos. Tudo. Né? De fato, no nível consciente, a gente não tem acesso, e talvez seja até ótimo que a gente não tenha. Porque eu não sei se a gente daria conta de. Né? A neurociência já comprova que tudo está sendo gravado pelo cérebro. Sim, a memória ela tem uma capacidade infinita. Né? É engraçado porque a gente fala assim, nossa, parece que eu tô sem memória, não tô gravando, mas é porque é treino. Eu ouvi, doutora, uma coisa assim, fosse assim, ou Etienne. Pode me chamar de Etienne. Que assim, o cérebro seria capaz de gravar tudo por 400 anos. É uma coisa assombrosa, assim. Sim. A gente usa 80 anos, então ele tem capacidade para armazenar, mas simplesmente tudo. Mas assim, para eu, como espírita, para mim isso vai além do corpo físico, viu? Não é só a capacidade cerebral. Sem dúvida. O Jesus olha no meu EP no espírito e já sabe das minhas encarnações e tira o catálogo ali e fala, nossa, aqui... Sim. Então está tudo sendo gravado de uma tal maneira... Mas veja que é interessante que não está sendo gravado diretamente pelo espírito, né? Passa pelo sistema nervoso, ou então pelo cérebro, para depois... Né? Então, esse processo, isso me chamou a atenção, eu realmente não sabia que a ciência já considerava isso. Tudo está sendo gravado. E uma outra coisa, tipos de memória, porque antigamente se acreditava assim, a memória está localizada num lugar só,
né? E tudo que eu preciso gravar tem que ter significado para mim, etc e tal. Hoje a gente vê que não. Hoje a gente vê, por exemplo, que você tem a memória de curta duração, você tem a memória de trabalho que está entrando aqui em ação quando eu estou desenvolvendo uma tarefa, né? E você tem a memória de longa duração, que ela se divide em memória declarativa e não declarativa. Não declarativa, por exemplo, andar de bicicleta. Eu não consigo dar uma aula aqui teórica de como andar de bicicleta e outra pessoa aprender, né? Mas você tem a memória, por exemplo, a verbal é aquela que você consegue contar. Você tem uma que é semântica, que são para fatos, e você tem uma que que é aquela que você faz parte, que é significativa. Então, o cérebro ele é muito, assim, muito organizado, sabe? Acho que precisa ser para guardar tudo isso, né, Etienne? Né? E assim, a forma bom, os estudos que vem realizando cada vez mais você descobre uma coisa, né? Tipo, uma novidade, você fala, nossa, que coisa, né? Como é que isso tá tão relacionado? Como eu falei, aquela questão de de repente eu senti um perfume e isso me remete rapidamente a um quadro. Ou uma comida, lembrei do tempero da minha mãe. É um flashback de coisas na cabeça, tá? Muito rápido, né? Para a neurociência, o cérebro é surpreendente? Muito. Eu diria assim, que a gente tem quanto mais a gente estuda, e eu falo mais assim, o grupo lá, acho que a gente tem mais dúvidas do que certezas. É engraçado, porque a gente está estudando, você fala, caramba, eu observo esse tipo de coisa. Por que ele acontece? A gente não sabe, Tem você muita detecta coisa. Que acontece. Mas assim, tem muita coisa que fala assim, não sei. Tem palavras que a gente fala assim, por exemplo, inteligência. Define o que é inteligência. Nossa. Né? Tem coisas que você fala assim, consciência. Nossa, cara, conceito das coisas é uma coisa complicada de fazer. Não é? Dar conceito. Tipo... Dar exemplo para simples, né? O próprio Santo Agostinho falava, quando eu penso sobre o tempo, sei o que é. Quando me falam para explicar, já não sei mais. Né? Talvez a gente possa falar de consciência, de inteligência igualzinho. Agora, deixa eu perguntar um negócio. Me parece assim, que o corpo humano, ele é uma máquina perfeita. Ele vem para servir ao espírito. Eu não consigo pensar diferente. E parece que o espírito que faz mau uso, ele gera a ansiedade, ele gera a depressão. Ou os corpos estão vindo com tanto defeito de fabricação. Por quê? Porque a grande maioria de nós é ansioso. As gerações, tem um livro chamado Geração Ansiosa. Sim, já li. E então me parece assim, poxa vida, para mim, pessoal, o que está acontecendo aqui, eu explico que ficamos tempo demais nas telas, é para atender uma necessidade de uma parte lá. A doutora estava dizendo isso antes, depois podia comentar. Mas parece assim, é como se eu entro num carro maravilhoso, tá? Só que eu acelero, rompo o sinal vermelho, eu subo na calçada, dou marcha, rebato no outro. Eu não sei controlar essa máquina. Por quê? Porque eu sou um espírito de criança, cara, encarnado em prova e expiação. A máquina tá para me servir, mas eu descontrolado, não sei, acelero, rompo leis. Não me parece assim que os defeitos estão nas sinapses, cara. O defeito está no uso por trás dela. Se Jesus veio para cá, acho que ele pegou um corpo. O Kardec fala assim na Revista Espírita, que Jesus tinha um corpo onde a sua organização era feita da parte mais quintessenciada. Mas em si, isso não o diferenciava de um homem comum. O que o diferenciava era o seu espírito puro. Que eu não sei nem o que significa espírito puro. Não sabemos. Não sabemos. Então me parece assim, pessoal, se um ser mais equilibrado um pouquinho pegar o meu corpo ou o destino do Edgar, ele faz coisas que eu e Edgar nem sonhamos em fazer. Ele controla essa ansiedade. Por isso que me parece assim que a fé, a religião, a espiritualidade não pode ser desprezada por estudiosos como neurocientistas, assim. E que a Etienne, graças a Deus, dá para dar essa liberdade porque é uma moça, uma menina religiosa e tem essa fé. Edgar, tem uma pergunta aqui que foi comentada e direcionada para você um pouquinho, falando dessas dificuldades que estão. A Marta Alves falou assim, eu sempre que o Edgar falou que eu deveria me preocupar se a nossa vida estiver fácil demais, sem problemas para resolver. E realmente parece. Se você se apresentar só na rede social com uma vida fácil demais, você está talvez negando os obstáculos que Jesus está colocando para a gente melhorar, meu. Pode ver os saltos que a humanidade deu nas dificuldades, que um ser humano dá. E o Edgar, insisto, gostaria que todos nós, no dia 31 de dezembro, e 1º de janeiro, passássemos na situação mais dramática, né, Edgar? De cama. Isso, Edgar. De cama, doente, tendo certeza que vai morrer, inclusive. Entendeu? Desenganado, né? Desenganado, mas não vai. Não vai. Não vai. No outro dia, 7 dias depois, você acorda em plena saúde. Eu acho que esse período... Eu tenho pedido para Deus isso, mas ele acha que não é uma boa, eu acho. Né? Porque isso muda a nossa perspectiva. Imaginou passar 3 dias na UTI, uma vez por ano? Que beleza Nossa. que seria.
É verdade, Depois cara. o pessoal acha que eu sou legal, viu, Etienne? Não sou. Mas eu acho que isso nos daria uma perspectiva, porque a gente anda muito distraído das coisas mais essenciais para nós, né? Mais essenciais para nós. Então, e é muito estranho, né? A gente querer facilidades, né, Tato? Muito. Apenas facilidades, né? É verdade. Nossa, a gente quer Não é facilidade. estranho? É estranho. É comum de crianças espirituais, talvez, né? Sim, como todos nós. E isso me remete àquela questão de que na Igreja Católica dizem que o pecado capital mais grave é a preguiça. Eu achava assim, mas é um pecadinho tão tranquilo, né? Só a preguiça, não mata ninguém, não sei o que, né? Até que eu vinha descobrir que é o pecado que gera todos os outros. A preguiça? A preguiça gera todos os outros pecados capitais, que são os pecados que, segundo a doutrina católica, nos leva ao inferno para sempre. Não Então, são muito graves, né? A preguiça gera todos os outros, tá? Então eu falei assim, nossa, a preguiça é muito grave, né? E deve ser parte da preguiça a gente achar que a preguiça não é nada. Conveniente, né? Conveniente. É a zona de conforto, né? É a zona de conforto. Adoro. Agora eu pensei, foi através da preguiça. Deus é maravilhoso. Ele faz tudo caminhar para o bem. Não existe o mal, eu acredito. Só existe o bem. Só existe o bem. Só existe o bem. Sim. E a preguiça foi o que motivou um cara a imaginar, acho que se eu subir em cima desse cavalo, ainda que pule, ele me leva até lá. Sim. Então o preguiçoso falou, não vou mais a pé, vou subir em cima desse cavalo. Então a preguiça o motivou a criar um meio de transporte. Como sempre, não existe nada, Não existe errado. nada errado. O problema é o excesso e a carência. Sim. Né? Até a preguiça é boa, Até a preguiça é boa. na medida. E no nosso pensamento, pessoal, nada vai te levar para um lugar onde você não é capaz de sair de lá. Ninguém perde a condição de ser filho de Deus. Onde já se viu você imaginar que o nosso pai seria capaz de fazer isso? Quem é pai e mãe aqui sabe, seu filho pode aprontar todas. Você está ali do lado, em pé, e sorrindo para ele. Deus que é Deus. O nosso Cristo falou, vocês que são maus, vocês são maus, fazem coisas boas aos filhos. Deus... Nossa, Edgar, fala a verdade. E eu gosto dessa cara do Edgar muito, mas também. E é legal, vamos traduzir. Jesus falou, vocês são maus. Ele estava querendo dizer ignorantes. Ignorantes do bem, não é? A Marta acabou de dizer que ela lembra do Edgar dizendo também que era bom que a gente chegasse logo ao fundo do poço. A Marta tá lembrando coisas. Teve né? uma pessoa que falou assim, que saudades do Edgar, que coisa maravilhosa. Poxa vida, Obrigado. viu? Mas eu adoro o fundo do poço. Não que eu gosto de estar lá, mas eu acho ele um ótimo lugar pra gente fazer uma virada na vida, né? O fundo do poço é aquele lugar que assim, e agora? Eu tô sozinho, tô no deserto. O Rossandro fala muito do deserto, né? Que é importante que a gente vá ao deserto, né? E eu acho fantástico o jeito que ele fala, porque ele diz que no deserto não tem ninguém lá. Só Deus. O que chegou antes que de atravessei e ninguém me viu passar. Então, perfeito a música. Então eu gosto do fundo do poço, entendeu? Que é aquele lugar onde você... É porque é muito interessante. A Etienne talvez até possa nos explicar de uma forma da neurociência, não sei se há explicações, mas é assim. A gente resiste a fazer determinadas mudanças. Por quê? Porque dói mudar. Né? Aparentemente eu sou um pouco contra essa ideia, mas depois a gente discute isso. Mas a dor de não mudar, um dia vai crescer tanto que vai ficar baratíssimo a dor da mudança. Né? O fundo do poço é isso. É a dor de eu ser como sou. Vai ser tão grande que eu vou fazer a mudança em mim para fugir daquela dor. Então, eu gosto do fundo do poço por causa disso. Que bacana. Não é por ser maldade que ele sofra, pelo contrário. É para que depois venha a felicidade. Que ele ande. Tá chegando muitas perguntas sobre emoção aqui. Sobre emoção, o que vem a ser emoção. E até eu queria pegar o gancho, por exemplo, do fundo do poço, me lembrou a outra coisa. Sobre essa questão de ser cobrado. A gente está sendo bombardeado, né, com frases do tipo, você tem que ser feliz agora. A vida é curta. Eu só quero saber do que me dá prazer, né? A gente está perdendo uma capacidade que é de postergar a recompensa, a autorregulação. Por exemplo, estudar. Estudar é uma coisa que eu vou fazer, uma coisa chata, né, que vai me dar uma recompensa lá na frente, que pode ser coisa chata. Então, não, claro, mas eu entendi. Né? Por exemplo, assim, eu vou eu vou ficar aqui sentado horas, né? Eu queria estar na praia, etc. Entende? Então, assim, vou fazer, porque assim, é que nem academia, né? Eu falo que eu tentei entrar 4 vezes na academia e sair às 4 e agora eu vou voltar. É chato, hein? Pela madrugada. Percebe? Mas quando a gente vence isso, eu vejo que tem gente ali que, assim,
não sabe viver sem academia. Eu quero chegar nesse ponto, né? Sim. E o estudo é a mesma coisa. O estudo reluta, até que vai chegar um ponto que você vai falar, nossa, pra mim já é prazeroso. Mas assim, eu tô fazendo uma coisa chata, uma coisa que não me dá prazer, mas eu vou conseguir ou não, né? Que você pode estudar, ter uma boa recompensa ou não. Lá na frente, a gente tá perdendo essa capacidade de postergar a recompensa. A gente quer tudo imediato. Muito imediato. Né? E essa coisa assim, eu preciso ser feliz agora, não sei o quê. Eu até relatei que eu perdi minha mãe há pouco tempo, e aí, assim, é óbvio, eu perdi a minha mãe, eu vi minha mãe morrendo na minha frente, é óbvio que eu tava triste, em luto e tal. O que eu mais ouvia, ei, você não pode ficar triste assim não, levanta, vai, vamos sair. Sei, Percebe? sei. E aí, o que tá gerando isso? Então, já colocando essa questão. A gente está perdendo a capacidade de lidar com as emoções, né? Não é raro a gente ver aí, por exemplo, uma pessoa pegou a arma, um adolescente pegou a arma, entrou em um lugar e atirou para tudo quanto é lado. Por quê? Porque não sabe lidar, né? Com a raiva, não sabe lidar com a tristeza. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente ter esse tempo, né? Para a gente aprender a lidar com as emoções, né? E isso é uma coisa que a sociedade está passando, inclusive a gente. Né? Sim, o que a neurociência fala que é uma emoção? Emoção, ela é diferente de sentimento, se quiser dar um exemplo de uma emoção... Sim, é assim... Porque não é tão simples não, viu, pessoal? Conversava isso durante nossa janta de ontem, e eu fiquei perdidinho, cara, ali. E espero que vocês fiquem perdidos também. Não, Só ela vai nos encontrar. Só Edgar e Etienne que se entendiam. Aí eu digo, Tato, vai buscar um suco lá pra mim? Mentira, pessoal. Edgar é um amigão. Diga lá pra você. Vou falar emoção do ponto de vista técnico, né? Não vou falar a emoção daquela noite, aquela alegria que eu sinto quando eu vou... Não, né? Sim. O que seria? Emoção está ligada à minha fisiologia. Ela é uma resposta automática e inconsciente, né? É como o meu sistema límbico reage frente a um estímulo. Então, vamos agora desfazer, né? Por que é uma resposta inconsciente? Se eu estou andando na rua, ou se eu estou nadando e de repente um tubarão aparece, o que acontece? O coração dispara, os músculos se preparam, né? Eu tenho aumento da pressão, tô toda preparada, o corpo reage. Lutar ou fugir. Lutar ou fugir. Inconscientemente, né? Inconsciente, Não tem né? controle. Não tem como você falar assim, agora eu vou aumentar meu coração. Não, né? não tem como. É como eu estava falando um pouquinho de entrar aqui. Eu falei, sempre quando eu começo da aula, eu participo de qualquer coisa, sempre me dá aquele frio na barriga, a ansiedade, né? O frio na barriga, o disparo do coração, a boca fica ressecada. E eu não tenho esse controle, né? Então, por isso que é fisiológica também. E ela dura rápido, né? Então, por exemplo, a raiva ela vem, sinto arrepio, aumenta o batimento cardíaco, tudo, mas se eu parar 1 minuto, 60 segundos, se eu respirar, se eu falar, pera lá, Etienne, vamos voltar aqui, essa raiva ela tende a passar. Diferente de sentimento, que já é mais duradouro. Né? Então, eu posso falar assim que quando a gente reflete sobre uma emoção e quando a gente atua sobre a emoção, ela vira o sentimento. Olha que coisa que legal, que estranha. interessante. É duradouro por quê? Inveja. Eu posso passar aqui 3 horas com inveja de vocês. Ou uma vida inteira com inveja de alguém. Não é? Então, esse seria o sentimento. E aí, por exemplo, a gente tem vários assim, exemplos de emoção, né? Como eu estava falando, que eu vou pegar o seu exemplo de paraquedas. Tá. A gente tem, por exemplo, a antecipação. Quando eu vou fazer alguma coisa, por exemplo, eu vim aqui, eu já pensei, né, como que eu vou fazer, o que eu vou sentar, que roupa eu vou vestir, como você vai para paraquedas, eu estava aqui mencionando, eu nunca pulei de paraquedas, espero também que nunca vá, porque eu acho que eu vou infartar, mas assim, mas a gente tem uma noção, né, você tem que vestir um macacão, pegar um equipamento, ir para um avião, e quando você chegar lá, então você tem toda a antecipação, olha, é assim pular de paraquedas, só que quando você chegar lá, o Tato que pulou pode falar melhor, o que você chega quando você está na porta do avião? Então, a hora que abre a porta, você tem uma surpresa incrível, porque não era bem o que você imaginava. Você sabe que é alto, mas na prática, o que é alto? Então, você fala, nossa, eu planejei muitas coisas, mas não era só isso, faltava elementos. Mas é uma sensação muito intensa. Talvez você não tenha, na antecipação, imaginado o barulho, o frio, que talvez seja, a força do vento, né, Tato? Uma série de coisas a gente talvez não coloca, porque não viveu a experiência. Não né? é? E vai saber o que é. Eu acho que se eu estivesse lá, o coração não aguentaria eu infartar, mas vai saber o que você sentiu na hora, né? Então, é na hora que você... Ali você... Cara, até o reza.
Ateu reza. Ateu reza. Ateu reza é ótimo. Você pegar uns ateus e mandar pra E eu falei assim, Senhor, por que me abandonaste? Na última hora. Mas é uma coisa, realmente, é uma emoção incontrolável. Vem um negócio, você não se controla, você fica naquela... E eu cheguei e falei assim, posso não ir, porque o paraquedista, você pode recusar, você desce com o avião, com o piloto. O avião vai descer. Né? Mas lá embaixo você é bem zoado, vamos dizer assim. Não, então sim. Então você reflete até nisso. Mas houve um comentário aqui sobre a raiva, que eu não sei se eu saí dela aqui, mas comentou isso. Se sentir a raiva ou se ter raiva pode ser uma... Vamos ver se eu já acho logo aqui. Mas então eu vou fazer uma pergunta então. Claro. Não podemos então, Etienne, nos julgarmos por termos sentido uma emoção? Porque ela não é consciente, eu não controlo. Eu consigo falar assim, não vou ficar com raiva. Dá? Não dá. Não dá. Eu não vou ficar com medo. Não tem como, né? Bem. Por exemplo, você tá ali andando no trânsito, você leva uma fechada, dificilmente você tem que estar com o espírito muito elevado para você falar assim, nossa, não tem problema, muito obrigado por essa passagem. Na hora você quer xingar, né, de tudo quanto é nome e fica, né... Tenso, né? Não é? Eu até falo que quando... É engraçado, porque assim, quando você vê assim, você entra para a direção, né? Quando você entra no carro, tem aquele desenho que é do Pateta, né? Que o Pateta, quando entra no carro, ele se transforma. É um clássico. Desenho clássico, maravilhoso. Né? Então, assim, eu vou pegar essa questão quando você falou da raiva. É engraçado porque, assim, você sentou no veículo, você sentou lá de frente para a direção, o ego toma conta, né? Então, o que ele faz? Ele anestesia a consciência, toma conta do volante. Aí eu tô lá, e ele tá no controle. Aí começa a olhar a atitude dos motoristas, a quantidade de veículo. Já começa a pensar, né? Nossa, como, sei lá, Bauru tá cheio de trânsito, né? Olha, nos Estados Unidos o pessoal não dirige assim, não. Né? E aí você começa já a pensar, nossa, o que seria uma cidade sem trânsito? E começa a rememorar também fatos assim, eu cheguei atrasada aquele dia, levei uma fechada, aconteceu isso. Então, assim, você começa a monitorar tudo. Aí vem pensamento, vem memória. O que isso vem trazendo? Normalmente é casos de raiva ou ansiedade, né? Mas é porque você percebe como uma coisa vai... Né? Você vai com o pensamento como que uma coisa vai levando a outra. Então, eu acho assim que não tem... É um exercício. É um exercício. Mas me diga uma coisa que me ocorreu, Tiene. Normalmente, ou na maioria das vezes, depois de uma emoção, há um sentimento? Podemos pensar que sim? Podemos pensar que sim. Tá. Né? Ou seja, eu vou sempre... pensar sobre a emoção que tive, né? Porque ela não existe emoção imperceptível, né? Eu acho que não dá, né? Ela sempre aparece de uma forma óbvia. E eu vou pensar sobre aquilo. Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque é o seguinte, tá bom. Não, eu vou usar um termo que eu não gosto, mas de propósito. Eu não sou culpado pelas minhas emoções. Gente, você não é culpado pela sua emoção. Você não é culpado por sentir raiva. Olha só. Isso é um libertador. Sim. Mas você é responsável, porque eu não gosto de culpa, pelo que você vai fazer com ela. Exatamente. E o que vai fazer com ela chama-se... Está relacionado ao sentimento que eu vou alimentar. Exato. Então, gente, se a gente pensar no processo evolutivo, no processo educacional, moral, que eu considero que nós estamos inseridos permanentemente na nossa vida encarnada, nós temos que não cuidar da emoção, mas cuidar do sentimento sobre a emoção. Essa é a nossa responsabilidade. Então, veja, nós não vamos escapar de sermos responsáveis por nós, pelo que fazemos conosco. Isso é muito sério, Tato e Etienne, muito sério. E eu fico muito contente de você nos trazer essa explicação e ela manter a coerência da responsabilidade sobre a nossa própria vida. Sim. Nós vamos escolher como sentir. É verdade. É claro que, aí você fala assim, não vamos exagerar, né? Então eu sou culpado porque eu peguei aquela emoção e fiquei 3 dias pensando e passei mal. Calma, nós somos todos aprendizes. Eu não sei ter outro sentimento.
mas eu sou capaz de saber ter outro sentimento. E a nossa responsabilidade é por não investir no aprendizado sobre o próprio sentimento. Porque nós podemos aprender. Não existe nenhum obstáculo neurológico. Não. Não é? E aí, até a nossa conversa lá da janta, né? Que até eu falei, existe emoção negativa, né? Porque assim, a raiva, pegando a raiva, né? Eu até coloquei aquele exemplo que eu vou citar aqui de novo. Que eu tava na academia, tava levantando peso de 2 quilos, passa um menino de 17 anos e falou assim, nossa, só 2 quilos, você tá morrendo? Poxa, aquela hora me deu uma raiva. Eu tinha vontade de pegar os 2 quilos e tacar na cabeça dele. Claro. Olha lá, né? Eu já garantindo minha passagem no umbral. Ela fez uma outra coisa não, boa. Eu respirei fundo, falei, você vai ver. Catei um de 3 quilos e falei, agora vai. E isso serviu de motivação, né? Pra Você ficou até mais forte, né? Pois é, né? Então, é isso. Então, é o que eu falo. Então, a raiva, ela também, às vezes, serve como um combustível para você tomar uma decisão, para você sair, né? E é como você falou, mas como é que eu vou lidar com esse sentimento? Por exemplo, eu vou pegar esse pezinho e vou tacar na cabeça dele? Vou pegar uma arma no outro dia e vou matá-lo? Né? Então, percebe? Então, assim, é o que você fala. Eu sou responsável pelo como eu vou lidar com isso. Olha só, a Verônica Pereira perguntou assim, até Edgar, enquanto psicólogo, mas serve como neurocientista, você acha que a raiva é ruim e a gente tem que sufocá-la? Deixa pro psicólogo. Não sufocá-la, não reprimi-la, né? Porque, aliás, não adianta sufocar, né? Será que tá certo a gente considerar que as nossas emoções são uma energia? Né? A raiva é muito clássica, né? A raiva, a agressividade, não sei se são meio sinônimos, né? Então, ela é uma energia. Olha só o exemplo da Etienne. Ela canalizou a energia dela, que eu não estou chamando de raiva por causa da conotação negativa que a palavra tem, para uma coisa positiva. Vou fazer mais exercício agora, vou mostrar, tal. Ela canalizou de uma forma muito positiva, né? Motivou a vencer limites, etc. Então, não há emoções negativas, é o que você faz com ela, por isso que é a sua decisão. Olha só um detalhe, eu fico pensando às vezes, me comparando a espíritos mais elevados. Uma vez eu perguntei para o Edgar assim, na saída do SEAC. Mas existem? Existem espíritos mais elevados? Que você? Nossa Senhora! É Jesus, né? E você é Simão? Você é Simão Pedro. Que eu perguntei assim, na saída do SEAC, vou pegar o Edgar. Edgar, se eu chegasse em Jesus, ofendesse e cuspisse no mestre, e fizesse isso também em Chico Xavier, e fizesse isso em Madre Teresa, imagino que ambos limpariam o rosto, falariam algumas coisas amáveis e educativas para mim, e se retirariam. Qual a diferença entre os três, então? Eu falei, agora eu peguei o Edgar. E ele falou, e você sabe o que se passou dentro deles? Então eu imagino que o Cristo não sentiu raiva. Não imagino que não. Então, o que eu digo assim, é natural sentir raiva nesse contexto, nesse nível. E por enquanto, vamos dominá-la respondendo como a Etienne respondeu. Vamos pegar um quilo de 3. Mas vamos tentar cada vez menos permitir que um sentimento tão raivoso, colérico, me domine. Olha só que pesquisa interessante que foi feita, uma pegadinha, e eu até gravei um vídeo. Um rapaz fingindo-se de cego, estava lambendo um sorvete. E, portanto, delícia. Ele olhava para uma moça, olhava para um rapaz e ficava lambendo o sorvete. Olha, e muitas pessoas, algumas moças até se sentiam paqueradas e tudo bem. Mas eu queria chamar a atenção para os que não gostavam. Teve um especial que começou, o que foi, cara? O que é? Tá louco, tá louco. E ele, até que essa pessoa foi lá e tomou uma atitude de empurrá-lo. Nesse momento, ele fingia assim, assustado, punha o óculos, pegava a bengalinha dele e rapidamente começava a se retirar. Instantaneamente, aquele sentimento se transformava em compaixão. Porque a pessoa fala assim, amigo, puxa, desculpa, que não. Não foi assim, eu estou dominando a minha raiva. Não é domínio mais. Ele não sentia mais raiva. Eu imagino que o espírito superior, vamos pegar Jesus, quando vê eu cuspindo no rosto dele, é como se fosse um homem cego, achando que eu estou lambendo sorvete olhando para ele. Ótimo exemplo, tá? Ótimo exemplo. Porque ele não reprimiu, ele transformou. Então, eu acho que assim, o Divaldo dá um exemplo assim, pessoal, no trânsito, se alguém te fechar, te buzinar, imagina que ele está indo levar o filho com parada cardíaca. Você não faria a mesma coisa? Você não fica permitindo sentir raiva. E ele chega a falar, Etienne, você poderia falar, que o cérebro vai começar a acostumar que no trânsito, fechadas e buzinadas, não é para sentir raiva, filho. Eu acho que a Etienne podia falar sobre esse acostumar do cérebro, né? Porque isso tem a ver com o processo educativo, né?
É porque o que é se acostumar, né? É que de tanto que a gente faz, entra nesse processo de automatização. A gente aprende, né? Então, eu já não penso mais. Por exemplo, são coisas assim... Eu vou falar um exemplo para... Eu não penso mais no movimento que a minha língua faz dentro da boca para eu Pra falar. falar uma palavra. Aliás, nem sei onde ela está. Mas, né, a língua. né? Mas se a gente for aprender outro idioma, coloca isso aqui dá eu uma lembro. ideia. Ai, que saco. Sim. Não é? Sim. A mesma coisa para escrever. Você não pensa mais, a minha mão vai lá ou para escovar o dente? É verdade. Tá ela ali. simplesmente Né? vai. Eu não falo 2 vezes para lá, 2 vezes para cá. Vai. Isso por quê? Porque a gente aprendeu. Né? Então vira uma coisa natural. É Então, automático. o processo de aprendizado, evidente que está profundamente calcado na questão De uma... do cérebro. De um... a gente pode falar assim que a aprendizagem em si é uma experiência, é quando eu passo por uma experiência, né? Ele é baseado numa experiência, mas que tem uma mudança de comportamento, quando eu vejo isso. Perfeito. Né? Então, por exemplo, um exemplo clássico, eu cheguei aqui e falei, poxa, eu tô com sede, onde tem água? Não sei. Sim. Então, eu vou andar para lá, vou andar para cá, tal. Ah, descobri, tem água ali. Da próxima vez que eu sentir sede, eu não vou andar toda a casa. Sim. Né? Incoerente, eu já vou ali. Então, significa o quê? A aprendizagem reflete numa mudança de comportamento. Deixa eu te contar uma coisa, eu queria que você explorasse um pouquinho essa experiência que eu tive. Eu estava fazendo estágio no local que tratava, no departamento que tratava de pessoas que tiveram AVC, traumas físicos. E tinha uma senhora, 33 anos, que teve um AVC primeiro do lado direito, depois do lado esquerdo, com 1 mês de diferença. Então, ela estava cognitivamente perfeita, daqui para cima perfeita, e com prejuízos importantes nas pernas e nos braços. Se movimentava com os braços um pouco, mas com dificuldade. 1 ano de atendimento psicológico, muito depressiva, sabe, extremamente desanimada, sabe, bem entristecida mesmo, entrava de cadeira de roda, trazida pelo filho e tal. Depois de 1 ano, ela chegou no atendimento, com um leve sorriso, o que era uma coisa espantosa, e disse assim, eu resolvi que eu vou andar. Não sei quando, mas eu vou entrar, nem que seja de bengala aqui. Veja, a psicóloga responsável, que não era eu estava fazendo estágio ainda, estava prestes a dar um diagnóstico de que não haveria evolução. Porque não houve evolução perceptível durante 12 meses. Nenhum. Olha, não havia, segundo a percepção dela, um indício, Etienne, que ela veria a situação dela de outra forma. De repente, olha a nossa capacidade, né? De repente, eu vou andar. Vou andar, cara. A psicóloga entrou num momento de grande emoção. Gente, ela acordou para a sua grandeza, ela acordou para a possibilidade, porque, na verdade, numa situação de AVC, pelo menos é o que eu aprendi, eu gostaria que você confirmasse ou não, ela precisa se movimentar, ou tentar se movimentar, para o cérebro encontrar acordar. Novos caminhos. Sim, é isso? É. Né? Porque, em termos motores, ela estava Sim. perfeita. Não havia nenhum problema muscular, nenhum problema nem de nervoso, né? Mas os caminhos foram interrompidos, os existentes. É isso? Isso. O que você pode dizer sobre esse case? Então, eu vejo aí 2 coisas, né? Legal. Porque, assim, é engraçado que quando a gente fala no estado depressivo, você pergunta muito pra pessoa, mas a depressão... Normalmente, pessoal, você como psicólogo clínico sabe, quando a pessoa chega até você, ela já está num estado pra lá de Bagdá, Sim. né? Mas a depressão não aconteceu ali. Não foi ontem. Foi lá, É. né? Ela vai evoluindo, você não dá atenção e tal. E aí, quando você pergunta assim, aonde você se lembra? Qual que foi o start? Aonde foi? Você fala assim, a pessoa normalmente fala, não lembro, não sei, né? Mas ela vai chegar num estágio que você, por mais que você vá falando, vai mostrando o caminho, ela vai ter que chegar e falar assim, é o fundo do poço, né? Ela vai ter que chegar e falar assim, eu tenho que mudar isso, eu tenho que ver isso de outra forma. Então, quando a gente vê, por exemplo, um caso que nem esse, você percebe assim, ela estava ali, talvez até mesmo, né, eu acho que processando o que está acontecendo comigo, mas chegou num ponto que é o que eu falo assim, sobre motivação, Adoro esse tema. né? Porque assim, a gente ouve que o Edgar sabe, quando fala, é coach, meu Deus, né? Sei, porque você motivação. fala, vamos motivar. E eu tenho já
eu já peguei, raiva eu não vou falar, né, mas eu já não gosto, que, por exemplo, como professor, você tem que motivar seu aluno a estudar, e tratam a gente como se fosse o coach, o apresentador. Então, eu falo assim, ninguém motiva ninguém, o que a gente tem é... Olha, eu tenho um motivo, você tem outro, cada um tem um motivo por estar assistindo a gente aqui ou por estarmos aqui. O que a gente pode fazer é um incentivo, né? Mas a força motriz para aprender qualquer coisa é a motivação, né? Então, às vezes, a gente precisa isso, hein, cara? Isso é descobrir qual é a nossa motivação. E isso me parece uma coisa extremamente importante, porque essa força que o motivo traz, né? Ele traz à tona um poder que todo ser humano tem. É verdade. Então, parece que a vida nos pergunta assim, qual é o seu motivo para você ir em frente, para você vencer o seu obstáculo? E veja, ninguém consegue descobrir isso, Tato e Etienne, ninguém. O Viktor Frankl, que é um psicólogo... Sim, do Holocausto. Exatamente, que ele viveu no campo de concentração, em Auschwitz, e usou isso como uma experiência psicológica. Ele tinha uma tese antes, acho que é um dos poucos psicólogos grandes, formadores de teorias, que conceberam a teoria e depois viveram a experiência. Né? Então ele tinha uma teoria e no campo de concentração ele testou a teoria. E a teoria dele é que o homem vive em busca de sentido. Ou de motivo. Propósito, né? Ou de propósito, ou de motivo. Certo. E ele viu no campo de concentração pessoas que não morriam. Porque tinham um motivo. É a logoterapia dele. Logoterapia, exatamente. E morriam quando o motivo acabava. Que coisa, cara. Olha só. Então tá muito ligado a isso, né? Uma história que eu me lembrei do Chico Xavier, que talvez o Chico soubesse de coisas que a gente não sabe ainda. Com certeza. Um senhor, amigo dele, chegou pra ele lamentando muito que havia saído do cardiologista e que o coração tava por um fio e que não sei o que. O Chico já falou, mas que coisa boa, né, filho? Tem fio tão forte que não arrebenta de jeito nenhum. Tem fio de aço, tem fio... Não, o Chico não brinca comigo, eu tô assim, eu tô com medo de morrer, não sei o que. E o médico falou, filho, fala pra Jesus que você não vai, não. Fala que você não vai morrer, não é agora. Eu vou morrer na época, agora eu tenho muita coisa a fazer. E o Chico fala assim, como se ele contestasse, eu não vou morrer agora, Senhor, não vou. Lembra quando aquele jogador, não sou ligado ao futebol, mas o Ganso, uma vez o técnico chama ele pra tirar, ele falou, não vou sair. O time precisa de mim, não vou sair. Nossa, enfrentou o Ele técnico. enfrentou o técnico assim, depois até foi falar, porque ele foi muito importante naquela decisão. Então, essa decisão que fala assim, cara, eu vou andar, meu. Eu não sei que hora que vai ser, quando, mas eu vou estar de bengala aqui. Tá decidido. Eu estou disposto ao esforço para isso. Porque eu acho, vamos imaginar, se Jesus chegasse para essa pessoa e falasse, filha, vem cá, eu vou consertar a falha da sua cabeça. Ele consertaria. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, assim, é possível se consertar, pessoal. Não é porque uma bala pegou numa parte lá que não tem mais conserto. Nós não sabemos como resolver. Mas esse propósito pode ser uma força que, assim, Senhor, estou oferecendo a minha parte para resolver. Porque tá bem interessante seu exemplo, porque assim, Jesus resolveria sim. Resolveria. E nós temos a capacidade de resolver com muito mais esforço. Sim. Eu não sei como que ele faz, pô. Eu não sei como ele faz, mas eu também posso fazer. Também posso. Todos vós são Deus e poderão fazer o que eu faço. Exatamente. Só que eu tenho um caminho a percorrer, né? E o caminho é de um esforço constante, diário, 10 vezes por dia, de eu tentar fazer um exercício. E aí me lembra, né, o fato que até a gente conversou, que é essa coisa, por exemplo, né, sobre a dor. A dor, a velha mestra. Não é? Porque, por exemplo, eu acho que tem uma escolha, né? A pessoa que você colocou aí, a senhora do AVC, ela pode sentar, lógico, gera uma dor. Sim, sem dúvida. Né? Frustração, etc. E aí você pode ver isso assim, né? Poxa, eu tô aqui, tô com essa dor, é inevitável, sim, mas eu posso ter dois caminhos, né? Ou ela poderia falar assim, ai meu Deus, que Deus quer comigo, eu tô sofrendo, que eu já passei por isso também, o Edgar sabe, eu tô sofrendo aqui, sou uma vítima, não tem mais o que fazer, o meu mundo tá acabado, tal, né? Pode. Ou ver essa dor como um outro olhar, sem o sofrimento, né? Tipo, eu vou ver essa dor porque tudo que me acontece, por pior que seja, né, contribui para o meu crescimento. Que bacana que você lindo falar isso. É bacana. Não é? Então, o que eu falo sobre essa questão da dor, que até estava comentando, né, sobre coceira, é um tipo de dor, a fome é um tipo de dor, mas enfim, o que eu estava falando com relação à dor, que eu acho bom a gente até parar assim para refletir um pouco, né, é que
eu falo assim, a dor, ela pode ser vista. A dor, por exemplo, de fazer academia, é o que eu falo. Sim. É uma dor. Para alguns, É uma dor, certamente. mas você não sofre, né? É verdade, eu venho sim. toda Sabe dolorida, que ela vai te arrebentada. crescer uma dor boa, vai melhorar. É. Uma dor biológica, não é patológica. Mas você Não. chega aqui e você fala assim, nossa, tô com essa dor, mas você não fica, ai meu Deus, meu braço, Não, minha não. perna, isso. Não, porque você fala assim, essa dor é o que tá fazendo meu músculo crescer. Sim, Né? Ela é necessária. sim. E eu acho que a gente precisa pegar naquela frase, né? Que é clichê já, mas assim, Deus é bom o tempo todo. É difícil, né? Porque a nossa mente quer desviar, Sim. quer ir pra lá. E é você manter isso, né? A dor é, como eu falei, tudo que me acontece contribui para o meu crescimento. E olhar a dor, né, por outro lado. É como, por exemplo, eu vou falar, eu sou uma pessoa assim que eu trabalhava manhã, tarde, noite. Manhã, tarde, noite, direto. Chegou uma vez na minha vida, numa fase, que eu tinha 900 alunos. E eu não parava, sabe? Tipo, de manhã eu fazia o mestrado, à tarde eu dava aula, à noite eu fazia outra graduação. Era isso todos os dias. Eu não ficava com a família, não tinha lazer, porque sábado e domingo eu fazia o quê? Ia corrigir prova. Até que um dia, eu estava dando aula à noite, eu senti uma dor e pá, desmaiei. Nossa. Sério? É, entendeu? Fui socorrida pela ambulância. E aí, eu fiz errado, né? Porque eu falei, meu Deus, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Mas hoje em dia, olhando, porque eu também estava com meus 20 e poucos anos, 30 e poucos anos. Hoje, olhando, eu falei, nossa, eu deveria ter visto isso como o quê? Foi o jeito que a vida, Deus, como vocês quiserem sinal, chamar, um aviso. que falou assim, olha, foi o jeito de falar, descansa um pouco, Filha, para chega, um pouco, chega. Vamos devagar. né? Mas no momento, como que eu me senti? Tipo, tô sendo prejudicada, né? Olha só, Bem na hora que eu tava na tô minha sendo- fase da minha vida. tô sendo castigada, né? Tá tudo contra Olha, mim. Jenny, Então, eu trabalho uma como simulação. dentista, com odontologia e vejo pessoas com dores. Pode você saber, vê. vejo. E eu notei, até comentei isso em palestra, eu vejo que pessoas chegam lá com dor, mas não estão sofrendo, Edgar. E chega a pessoa sem dor debaixo de um sofrimento. Nossa, principalmente pessoas muito mimadas. E assim, que vai fazer uma limpeza, vai fazer. O pai levou pra fazer aparelho ortodôntico, quer dizer, uma coisa que cara, e eles estão lá magoados, feridos por estar ali. E aparentemente, eu acho que. Até eu falei, queria deixar meu nome na filosofia, Sócrates, pós-socrático, tá, sabe? Né? Falava assim: há uma ligação muito forte de ser orgulhoso e ter potencialização de dor. Você percebe? Percebo. isso. Porque, por exemplo, assim, tem gente que sente lá uma dorzinha, falou assim, desculpa, eu falei, não, doutor, que nada, vamos lá. E tem gente que sente e fala assim, eu não posso sentir essa coisa. Onde já se viu eu sentir isso? Você joga... É orgulhoso, cara. Como assim? Eu não posso ser contrariado. Eu não posso chegar e não ter uma vaga. Como assim não tem reserva pra mim? Ele fica extremamente ferido, cara. O sofrimento para estar ligado diretamente ao orgulho. Se algum filósofo já falou. Senão, eu acho que isso tem muito a ver. Eu acho que você corre o grande risco de estar certo. Vou te dar um exemplo. Olha só que interessante a mente humana, né? Ou o ser humano, melhor dizendo. Eu conheço uma pessoa que ficou bravo com o médico. Ficou bravo com o médico porque ele deu um remédio que foi extremamente benéfico, mas que ele não queria tomar. Nossa senhora. E declarou, eu fiquei muito com raiva do senhor, porque eu tinha que tomar aquele remédio. Pílula, não tô falando, não era ruim Não o era remédio. nem injeção. Mas o problema, eu fui obrigado a tomar. Olha que interessante, né? Então, Puxa vida. talvez isso esteja ligado ao orgulho de ter sido obrigado a, em seu próprio benefício. Eu chego assim a pensar, filho, nosso papai do céu precisa que você se lapide para chegarmos juntos lá. Tome cuidado, viu? Ele vai lapidar. Vai. Ele vai te educar e seremos todos beneficiados Sim. com a cristandade. De novo a questão que você disse que somos todos crianças, né? Acho que espiritualmente, às vezes eu acho que quem tem 4 anos, às vezes eu acho que quem tem 12, né? Porque mistura um pouquinho a imaturidade com a revolta do adolescente, né? Verdade. Tia? Então, assim, é que nem a criança, né? Que é onde ele é levado à escola, ele se revolta, né? Com isso, e depois de 30 anos agradece ao pai ou à mãe. Né, por Isso ter acontece levado. comigo sempre. Eu acredito, né, como professora, com certeza. Então, assim, a gente
se a gente confiasse mais na sabedoria da vida, né? E a Etienne, ela traz uma questão muito interessante. A sabedoria da vida, ela se expressa em nós, na grandeza do cérebro, na perfeição de todos os nossos sistemas biológicos, permanentemente. E a gente não vê. A gente não vê. Eu fiquei sabendo esses dias, não sei se vocês deviam saber, não há câncer no coração. No coração não tem câncer. O coração não tem câncer. Isso me deixou muito pensativo. Eu não ainda concluí sobre isso, mas deve ter um significado simbólico, filosófico, muito interessante. Trabalho, não sei, Tato, não sei. Não, porque todo o nosso organismo trabalha incessantemente. Né? Nossas hemácias estão sendo destruídas e construídas a cada instante. Milhões estão sendo destruídas por dia. Né? O cérebro, imagino, né? Se não. O nosso coração também. Eu não sei o que significa o coração não ter... Não há câncer de coração. Você vê, né? É uma coisa Deve ser muito significativo isso. Então, assim, nós estamos diante de nós mesmos, diante de uma perfeição muito sobre-humana. Sobre-humana, além da compreensão. Sobre-humana. E a gente não confia. E eu vou falar assim, ó, que aonde eu vou, eu não tenho esse problema, né? Porque, assim, eu sou questionada direto. Por quê? Porque eu venho da matemática, física, neurociência. Né? Assim, são ciências ditas como duras, né? Duras. Tal. E aí sempre falo assim, mas você é matemática e neurocientista, está falando em Deus? Falo. E vou falar mais. Quando eu comecei a estudar sobre o cérebro, porque são coisas tão automáticas que a gente não pensa a respeito, né? Eu acho que ninguém aqui pensa assim, como é que esse barulho que está saindo da boca de cada um aqui entra pelo seu ouvido e se torna palavra. Então, o estímulo de onda sonora, né, que vira um estímulo mecânico, que vira um estímulo químico, como que isso processa, né? Como que, de repente, eu coloco um alimento na boca e como que o meu cérebro identifica se é doce, se é salgado, se é maçã, se não é? Como essa partícula de luz, o fóton, entra pelo meu olho e é processado. E aí, na neurociência, a gente estuda. E quando eu comecei a ver os mecanismos e tudo, eu falei assim, gente, disso, né? é tudo muito orquestrado, não é possível, sabe? Então, até olhava, assim, teve uma vez que numa aula eu olhei pro meu professor, que era um psiquiatra, e falei assim, você não acha que isso, assim, tem uma inteligência por trás? Porque eu não queria falar, ele olhou assim pra mim e falou, Deus, né? Eu falei, Aí ele falou, mas fala baixinho. Eu falei, ok, mas tem, né? Você também acha? Ele acha, né? E é isso. Né? Se você vê, muita... Você me fez lembrar que eu li há algum tempo atrás que Louis Pasteur, né? Ele falava que pouca ciência nos afasta de Deus. E muita ciência, como é o seu caso, nos aproxima. Porque, assim, se há uma inteligência suprema, né? Uma ordem suprema, o arquiteto supremo, o nome, Deus, como quisermos chamar... tudo está interligado. Essa separação da ciência é mais uma questão didática, né? E a gente às vezes não consegue juntar, né? Por isso que eu acho tão interessante o currículo da Etienne, porque ela é eclética, né? Ela pode olhar sobre o prisma, vários prismas diferentes. Porque você também tem pedagogia, que é de humanas. E ciência, e física e neurociência, que é... A neurociência é biológica ou é exata? Tá no campo multidisciplinar. Fantástico, adoro multidisciplinar. De acordo com a área da CAPES. Perfeito. Então, a gente precisa disso. E eu tenho visto cada vez mais profissionais multidisciplinares. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que ela é de direito, que é de humanas, e de linguística, que também é de humanas. Né? Olha só que visão interessante, Tato. Muito e eu acho que cada vez mais está sendo incentivado. E aí, diante disso... Nós temos alguém que olha para isso e fala, alguém precisa ter feito isso. É muito perfeito. Porque eu tenho muita dificuldade, mas assim, eu não tenho capacidade intelectual para isso. Não dá para imaginar que o cérebro humano nasceu de um conjunto de acasos, por mais estatística e tempo que a gente tenha. Não tem como. Assim, não existe efeito sem causa, cara. Na ciência não existe efeito sem causa. Então, isso é científico, é um axioma da ciência. Exatamente. Né? Resposta número 4, Edgar. Exato. Então, por que eles não concluem? Orgulho, possivelmente. É o orgulho. Pra mim porque um cara estudado, ele não pode perante a classe falar, porque parece que vai ser diminuído. Chegou num consenso que se ele falar que ele acredita, esse cara tá fugindo, sei lá, da academia. Sim.
Etienne, você tem algum parente que chama Selma ou Luciano? Tem seu sobrenome aqui, Lautens. Porque deve estar todo mundo lá de Santa Que Catarina. legal. Ele perguntou assim, ó, mas será que sentimentos mesmo não tão elevados não seriam uma forma de expressão? Pois naquele momento palavras nos faltam e diante de tal impotência, esses sentimentos nos dominam. Ela perguntou, nos dominam? Vou passar isso pro psicólogo. Calma, Será que sentimentos mesmo não tão elevados, Certo. sentimentos não tão elevados, não seriam uma forma de expressão? Pois naquele momento do acontecimento de alguma coisa, nos faltam palavras. E diante da impotência, esse sentimento nos domina. Eu acredito que seja a expressão Sim. do que somos, Isso. do nível que estamos. Mas a gente precisa avaliar se essa expressão nos faz bem ou faz bem a alguém, né? Porque eu acho que o fato de ser expressão, porque xingar é uma expressão também, tá certo? Matar alguém também é uma expressão da minha raiva, da minha imaturidade. Então, isso não deve ser uma justificativa para validar o meu ato. Mas pode ser uma explicação para que eu interprete o meu ato. Entendeu? Para que eu, refletindo sobre essa minha expressão, me conheça. Então, a sua pergunta é muito interessante. Então, mas exige que eu olhe para mim, que eu saia desse malefício causado pela tela e faça uma reflexão. Puxa, o que eu fiz é válido, é positivo, me faz bem, me levou para um lugar melhor, contribuiu para a sociedade, contribuiu para mim? Não! Então essa expressão precisa ser mudada. Olha só, existe um texto, Edgar, que talvez vai apoiar o que você falou na pergunta, que é do Emmanuel, que é palavra, caminho, verdade e vida. Chama a conta com Deus. Ele diz que é como se Deus tivesse uma mercearia, não fala essa palavra, mas e você vai pegando as coisas lá e vai fazendo uma conta com ele. E que às vezes, por causa do outro, você vai tentar justificar a tua conta. Então, por exemplo, todos nós aqui nos machucamos, nos ofendemos. Eu briguei com você e revidei isso aqui. Tá bom. Aí, quando eu estiver diante de Deus acertando a minha conta, eu vou falar assim, mas pai, o Edgar também veio... Filho, isso é da minha conta com o Edgar. Legal. A minha conta com você é que você não podia ter feito isso pra ele. Então não justifica. Ele é o próximo da fila, por sinal. Sim, eu vou ver a conta dele daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Tá aqui, a conta dele tá aqui, ó. Menor que a sua, por sinal, hein? Mas então, pessoal, o Edgar falou bem. Cara, faltou palavra, não vai se expressar. É o orgulho também que tá querendo falar. Enfia a mão na cara dela, revida. Não, calma lá. Pode. O Chico Xavier ouviu do Emmanuel o seguinte. Chico, se o Cristo, que é o Cristo, saiu da terra nos braços da cruz, o que você queria? Uma carruagem para caminhar entre os homens? Ele não era psicólogo do Chico. Não, eu não era psicólogo do Chico. Mas ele era o mentor do Chico. Então, assim, outras autorizações. Vamos nos reter, pessoal, ao que somos e saborear. O meu pai cortava a laranja e falava, o Gomes falou, essa é a parte boa da laranja. É verdade, ela é carnudinha. Essa é a parte mais sequinha. Mas precisou dessa parte seca que fica segurando no pé para criar a parte mais... Saboreia, experimenta ela. Verdade, ela é mais fibrosa, né? Não fica... que parte... Então, que ruim. Que ruim. Então, também não tem a outra. Pessoal, nós precisamos ainda da noite para ter ideia da luz. No futuro não teremos mais isso. Da dor para valorizar a parte boa. E eu sempre coloco essa questão depois de entender tanto o pensamento. Pessoal, o mal que você chama mal, às vezes é o bem. O Edgar contou aquela história maravilhosa de Jesus, que entra num templo e a pessoa com lepra sofrendo. Quer contar, Edgar? Sim. Na época de Jesus, está num livro, não vou lembrar o nome, mas parece que foi contado por Leão Tolstói. E ele diz que uma pessoa muito rica, né, pediu para Jesus ir curar a esposa dele, que estava com lepra. Jesus chegou lá, ao abrir a porta, aquele cheiro terrível, né, a pessoa muito sofrida. Imediatamente Jesus disse assim ao marido, não posso curar a sua esposa. A lepra está curando-a. Cara. Então, olha a dimensão disso, né? Mas eu posso amenizar a sua dor, né? Alguns meses depois ela desencarnou, né? Então, o que acontece conosco na sabedoria e na orquestração, que é o verbo que a Etienne usou, pretende nos curar. Mas para curar é preciso que haja um movimento dentro de nós. A lepra não nos cura simplesmente por existir.
mas eu posso aproveitá-la para que eu me cure. Então, assim, não é a dor que nos cura, é o que eu faço com ela. Não é o sentimento que nos cura, mas é o que eu faço com ele, não é? É verdade. Então, assim, olha o poder que a gente tem na mão. Sim, no primeiro momento a gente fala, puxa, mas eu vou ter que fazer tudo? Vai. Mas isso é um poder, porque você não depende de ninguém para se curar. Então, assim, é muito bonito ver isso. E a gente poderia parar de ver isso como um problema. Puxa, eu vou ter um monte de problema na vida? Sim, porque viver é para ter problemas. Pelo menos aqui encarnado. Do outro lado eu não sei bem. Enquanto é assim, é. Porque precisamos. Porque até hoje, sem problemas, a gente ainda não se dispôs ou não aprendeu a caminhar para frente. É verdade. Não aprendeu a amar, cara. Não. Ainda não. Tem uma pergunta aqui que vai levar um pouco pro lado da fé, né? Então você que tem que responder. Tá? Não. É Mas você. aqui ela fala, ela pede pra doutora, é a Alice Narayana, amada menina, adoro essa menina, ela mora nos Estados Unidos. É longa, ela faz uns comentários aqui, eu posso estar aí parando. Ela fala assim: oi, doutor Etienne, primeiro me corrija em cada detalhe que eu falar aqui. Acho incrível o estudo da neurociência sobre a fé. Segundo o meu pobre entendimento sobre essa questão, a neurociência vai estudar as atividades cerebrais quando o indivíduo está meditando ou orando, ou em autorreflexão, ou DMN. Ela põe Default Mode Network. Você gostou da minha pronúncia? Default Mode. Praticando o estado de fé. Neste caso, é impressão minha ou a neurociência anula a existência de Deus? Essa foi a primeira pergunta. Então, ela falando que nesse estado aí, né, ela cita várias coisas, a impressão é que, pois, se o ser humano aprende que orar vai se conectar a Deus, ele aprendeu, ao orar, Sim. você vai se conectar com Deus. Ele também pode aprender que comer uma banana irá fazer a mesma conexão e o cérebro mostrar as mesmas atividades. Ela está afirmando. Então, você fala, Edgar, se você comer essa banana, você se conecta com o pai, aí você come lá e a tua cabeça vai imaginar que está se conectando. Aqui a fé é algo que te ensinaram e não há a presença real de um ser divino. Ela está falando dessa conexão, se eu te ensinar. Já que os estímulos cerebrais podem ser manipulados, a existência da fé é real. Lembrando que verdade é criada pelo indivíduo único, mas anula a existência de Deus. Outra prova é se uma pessoa aprende a orar em português. Ao fazer a mesma oração em russo, as atividades cerebrais serão diferentes. Então a neurociência pode dizer que se os estímulos cerebrais mudam fazendo a mesma oração, só que em idiomas diferentes, o Deus que é soberano não foi atingido. Ela põe entre aspas. Desculpe se misturei várias nuances, mas espero que possamos filosofar sobre. Eu não tenho dúvida sobre a existência de Deus, diz a Alice. Começou com uma fé tímida, mas hoje presencio fenômenos grandiosos demais para um humano. Agradeço a atenção e paciência em me escutar. Grande abraço, Alice. Então, ela está comentando essa questão da fé e da questão de aprender que orar seria conectar com Deus. E que eu posso falar que comer uma banana, uma fruta ou uma outra atitude seria... também me conectaria pelo próprio efeito de sobre si mesmo. Eu não sei se a Alice está aí online, ela pode comentar. Mas o que vocês entenderam, pessoal? O que vocês acrescentam? O que você achou da pergunta? Se quiser, eu posso repetir trechos aqui. Tá, vamos lá por partes, Por né? partes. Então vamos primeiro Já. falar assim que ela fala se a neurociência nega a existência de Deus. Acho que é a primeira parte. Sim. Né? Bom, vamos ver a neurociência como uma ciência. Então, eu vou colocar aqui metodologia de pesquisa. Excelente. Tá? Boa. Para uma pessoa que trabalhou tanto na área da educação quanto na área da neurociência, qual foi o choque que eu senti em termos de metodologia? Quando eu estava trabalhando na área da educação, eu tinha uma tese, e aí o meu objetivo, o meu trabalho, era achar trabalhos e argumentos para reforçar e provar que eu estava certa. Quando eu fui para a neurociência, o método de pesquisa é outro. Eu tento me derrubar. Então, eu tinha uma tese e todo momento eu tinha que provar que eu estava errada. Por quê? Porque se eu não conseguir provar que eu estou errada, eu estou certa. Aquilo ganha mais força. Essa é a metodologia. Então, eu vejo... Legal, né? E eu acho a neurociência assim, eu gostei muito, sabe? Por conta disso e por conta de outras coisas também que a gente vai comparando, né? Mas, enfim. Então, eu acho que a neurociência, ela começa a duvidar. Ela tem que botar a dúvida, né? Ela vai ter que provar
olha, isso não existe, porque quanto mais ela tenta derrubar, mais ela não consegue, mais vai ter. E é uma outra coisa, eu acho que não é tão provar Deus especificamente. A gente já vê alguns estudos que eu não sei, porque eu não me lembro mais de ter lido, porque não era... Eu estava durante a fase do doutorado, eu terminei, aí eu entrei na universidade e meio que me afastei. Mas, por exemplo, foi feito um estudo, que até me comprometo depois a resgatar e passar para você e você divulgar aqui, que é bem interessante. Olha só, um grupo no hospital, um grupo A e um grupo B. E aí, nós aqui vamos nos reunir para fazer uma prece, uma oração, uma reza, bom, do jeito que vocês quiserem chamar, para o grupo A. Certo. Nós não conhecemos quem são as pessoas do grupo A. Nós estamos aqui, o pessoal está lá na ala do hospital. O grupo A não sabe que está recebendo oração, certo? Sim. E tem o grupo B que não está recebendo. E o que acontece? Eles estão monitorando isso, porque para se tornar válido, isso vai ter que ser repetido várias e várias vezes, né, e medido estatisticamente, etc e tal. Então, eles estão vendo assim, será que o grupo que está recebendo oração, mas que não sabe que está recebendo oração, está mostrando resultados? Ou seja, não há autossugestão. Não É questão. isso. Mas mostra resultados positivos, não mostra? Até agora estava mostrando. E aí... Então é um estudo de longo prazo. É um até. estudo... tem que ser. Tá certo. E eu não sei se já foi conclusivo. Depois eu vou até procurar para ver. E aí eu vejo também uma outra coisa, né? Que ela fala da história da banana. Eu sempre falo de alguém que foi trabalhado assim. Tem gente que precisa... Eu falo do meu pai, né? Porque assim, o meu pai, da igreja presbiteriana, tem costume, algumas igrejas que a gente vê, que fala assim, o pastor, né? Coloca um copo de água aqui e tal. Meu pai fala, isso daí para mim não vale nada. Entendeu? Para outros, eu preciso falar, ó, chupa essa bala aqui. Não é a bala, mas eu falo que é o elemento desencadeador da fé da pessoa. A indução. Não é? Por exemplo, assim, tem gente que não precisa mais de nenhum elemento. Que fala, eu aqui e o Criador e acabou, né? E tem outros que eu preciso ter esse elemento, né? Então, assim, a questão não é a banana, a questão não é a água, a questão não é a questão... É só um elemento para ajudar a gente a desencadear a fé. Então, eu vejo nesse sentido que aí depois, né, se a gente olhar na ciência, vai ter o efeito placebo. O efeito placebo. Que é real também, né? Eu tive a impressão, desculpa. Não fiquei não, tranquilo. Eu tive a impressão que ela colocou um conjunto de ideias, e eu entendi que ela não está questionando, mas está levantando para a gente discutir. Se Deus é uma criação humana, eu tive a impressão... Porque é uma tese também. Tipo, Deus criou também. o homem e o homem criou Deus, né? Exatamente. E há alguns pensadores que dizem que o homem precisa desta criação. Então, é uma criação da humanidade. Ele precisa para colocar culpa, para ter esperança, tal. E ele não existe de fato. Tá Certo? Então, há essa tese também. Sim. Né? Essa tese é uma tentativa de refutar o fato de que todas as civilizações, inclusive aquelas sem contato entre elas, têm um Deus. Tem, todas. Tem. Até hoje a história Nem que seja o trovão. Exatamente. Deus da chuva. A lua. A lua. Mas não teve uma que não teve. Exatamente. Né? Nós pensamos porque exatamente a noção de um Criador está impressa em todo ser humano. Essa é a nossa explicação. Tem uma radiação cósmica de fundo, né? O universo teve um começo, um Big Bang. Você foi criado por Deus, você vai ter essa noção para sempre, não vai ter jeito. Exatamente. Mas aí eu fico pensando que os ateus, aqueles que conscientemente não querem este Deus, eles destruíram essa ideia em si. Tá certo? Enquanto os religiosos são chamados de aqueles que se autoiludem nessa tese... Os ateus são aqueles, então, que se desiludiram e caíram numa suposta realidade. Tá certo? A gente precisa verificar se eles estão bem. Se os ateus estão bem. Tá certo? Sim. E aí me faz lembrar, e eu duro que a minha memória não é como a sua, né? Nada, mano. Que parece que Bezerra foi questionado enquanto encarnado, desculpa, que vivo ele está, né? Por uma pessoa da ciência, da época, para que ele provasse, etc. Provasse Deus, a existência dos espíritos, etc. e tal. E Bezerra deu uma resposta mais ou menos assim, eu não vou conseguir lembrar, de que ele aceitaria a disputa, porque ele estava sendo desafiado, quando a ciência
tivesse consolado Ah, alguém. Eu vou resumir, mas ele disse de uma forma chique do Dr. Bezerra. maravilhosa. Quando ela tivesse consolado uma mãe cujo filho morreu, né? Quando ele tivesse consolado isso, a gente senta para discutir se Deus existe ou não. Né? Então, assim, né? Eu achei isso fantástico. Mas, eu Tato, adoro o Dr. Bezerra, adoro não, o Dr. Bezerra, meu. ele é fantástico mesmo. E ele é pouco citado, eu acho, né, Tato? É. Não é? Ele é pouco referenciado, melhor Olha dizendo. só que legal, a Luciferline comentou, a minha cabeça está saindo fumaça. Joga água. O Edgar é prático, tá vendo? Joga água. É. Igual o Chico Xavier disse, mas se o homem acabar com o mundo nas bombas, Deus arranjou outro lugar pra gente morar. Sem dúvida. É tranquilo. Simples assim. A Alice está agradecendo muito. Nossa, que legal isso, muito obrigada. Mas são coisas assim, incrivelmente profundas, esses pensamentos. Ligar a fé, ligar a ciência, ligar Sim. esse conjunto, que nós não somos só matéria. Não é certo falar que nós somos só espírito, vamos se preocupar com o espírito. Não, o nosso corpo é importante demais. Sim. Veículo para nossa evolução espiritual. Mas não dá para desprezar um lado, uma história que se traz tão profunda com a gente ali. Existem outras formas de pensar, né? Então, por exemplo, eu acho que eu não comentei com a Etienne, mas o Jung, aquele... Carl Gustav Jung? Exato, ele, aquele seu ele amigo. é primo da Sarita, é verdade. Exato. Ele foi entrevistar, ele foi fazer uma pesquisa junto a indígenas americanos, né? E tem um diálogo que é fantástico, Etienne e Tato. Ele diz assim, que o indígena falava assim para ele: vocês brancos são tão estranhos. Por quê? Porque vocês pensam com a cabeça. Aí o Jung falou assim: sim, Não, mas você pensa vocês com a pensam orelha? com o quê? Isso. Com o coração. Olha só isso, olha essa nova perspectiva. Não é? Que, juro, eu não sei entender. Me parece fascinante. Como é que se pensa com o coração, Tato? Etienne, tem alguma ideia? Não. Não Eu tenho só, também, eu só não. lembrei que uma vez eu estava dando um curso de neurociência e educação e foi muito engraçado, porque tinha um professor sentado fazendo um curso comigo e foi justamente onde eu falava, né, assim, o cérebro, né, eu mostrei a figura do cérebro e coloquei, eis o que você é. Então, assim, a emoção está sendo processada aqui, a fome, a pressão, não sei o quê. Sim. Ele levantou a mão e falou assim, eu não concordo com você. Eu falei, com o quê? Ele falou assim, a emoção eu sinto no coração, não é na cabeça, não é o meu cérebro. Eu falei, olha, sinto desapontá-lo, mas a emoção no coração é só na literatura, né? Aqui ele não concorda, ele levantou, saiu e deu as costas, né? E talvez o bem isso, indígena também saísse, né? Não Mas é? assim, eu não consigo compreender o que eles compreendem. E é interessante, né, Edgar, porque outro dia, numa aula que eu estava assistindo, veio a seguinte pergunta, né, sobre a consciência. Quando você fala, onde que está a consciência? Eu falei, na cabeça? Eu falei, será que não é pelo corpo? Será que não está no seu pé? Será que não está espalhada, né? A consciência corporal. Bom, primeiro a gente não sabe nem o que é consciência, né? Sim. Então, Eu até compreendo a tendência de achar que é na cabeça por conta de como a gente... como percorrem as sensações, Sim. né? O tato passa pelo sistema nervoso e vai até a cabeça. Então a consciência está lá, né? Mas será, né? Quem sabe? Será? Talvez Agora, no futuro a gente venha aqui discutir sobre exatamente. isso. A Alice que fez a pergunta? Foi a Alice Narayana. Ela falou assim que a neurociência não acredita em Deus. Eu acho muito interessante a gente personalizar algumas coisas. A neurociência não existe enquanto entidade, certo? Porque, tá bom, vamos chamar a neurociência para conversar, porque eu queria discutir com ela se ela acredita ou não, não é? Não é? Não dá para colocar ela aqui É na muito mesa. bom. Quem acredita ou não são as pessoas que Seres fazem a neurociência, né? É. Eu comecei a ter essa ideia porque eu tive um sócio que ele falava assim, não, a nossa empresa não pode fazer isso. Eu falei assim, vamos chamar a nossa empresa para conversar, porque eu não entendo por que ela não pode. Ô, Né? Thaís, você consegue uma foto da Karen Carpenter? Tá aí? Então olha só, o Pablo Neves, um grande amigo, falou assim, boa noite a todos, Thaís, Tato, Edgar e Etienne. Que momento absurdo de reflexão vocês estão proporcionando, sensacional. Já Tato, a sei. Etienne parece a Karen Carpenter, É. pelo menos no vídeo. Não, eu já sei porque, assim, eu não conhecia nem quem era Karen Carpenter. E eu, uma vez dando aula,
Uma professora que realmente era espírita falou assim pra mim, acho que você é a reencarnação dela, que ela morreu, acho que de anorexia, não sei Aí o você quê. ficou assustada. Eu Foi, preciso porque conhecer. quando teve uma foto que era muito parecida comigo, eu não sabia, eu até achei que fosse uma montagem. Lá, vamos ver aquela Karen Carpenter. Fica... Peço pra olhar pro canto direito aqui, ó. Olha lá, é a Karen Etienne. Ué, Se você é pintar ela. o cabelo, Etienne, olha Tem só. uma outra foto que ela tá com, acho que o parceiro dela, não sei o quê, que O irmão. eu achei até que fosse uma montagem minha. Uau, É, vê, foi o irmão vê se dela. você acha, Vê Thaís. se acha que Não, tá, e ela tá de canta jaqueta. maravilhosamente. Canta, Eu não né? canto Canta nada. sim. Se isso é reencarnação, eu não canto Você nada. fala Nem, assim, não, para- não vou explorar esse canto. nem Ah, parabéns a você. Tato, a pronúncia do inglês Nessa dela, não. pra mim, é impressionante. Da Karen. É impressionante. Fala até aquele... Olha, não, é de uma limpidez absurda. Absurda. Merece. Que bacana. Aqui, a Alice ainda comentou, dor é dor medida, sofrimento é emoção. Ela comenta essas coisas. Não, eu acho que sofrimento é sentimento. Hã? Porque, como a própria Etienne Tem uma disse, ação. tem uma ação. Não, e ele é opcional. E o sofrimento tem duração. Você pode durar sobre Pode durar vidas. anos. E dura, muitas vezes. A emoção já acabou, faz tempo. Ela pode... Agora, você pode alimentar essa emoção e ficar alimentando ela por um tempo, ou ela vira sentimento depois disso. Ela Eu- vira ela sentimento. vira sentimento. Ela vira sentimento. Porque o Richard, dando um atendimento fraterno, disse assim, uma mulher que havia sido traída pelo esposo. Poxa, eu estou muito triste, eu fui traída pelo meu esposo, e não sei o que fazer com isso, não sei o que, estou sofrendo demais. E o Richard achou que isso fosse recente, né? Sim. Daí ele falou assim, não, minha irmã, calma, isso vai passar, daqui a pouco... Passa nada, faz 15 anos que ele me traiu, até hoje não passou. Eu falei, poxa... Ele aconteceu numa palestra, Steve dá documentado no YouTube. Então, aí ela virou essa emoção, ela transforma em sentimento. Sim. Porque você alimenta. Sim. Isso é muito importante. Muito importante. Está nas nossas mãos acabar com o nosso sofrimento. É verdade. E olha É só, verdade. né? E quando isso assusta. É. Porque eu acho que é tão mais fácil você colocar a culpa no diabo. Ou no Nossa, cérebro. jogar Não é? culpa. Né? Falar, Você quem sabe que dera, né? Assim eu- fosse. Eu já ouvi falando assim. Foi engraçado, porque em um determinado momento eu vi um colega, assim, nas conversas de bar, né? Falando assim: eu tô num determinado sofrimento, sei lá o quê. E ele fala: eu fui fazer uma consulta lá com os búzios e tal, e o cara que fez a consulta falou assim pra ele: não, isso não é macumba, isso é você, é o seu pensamento. Eu fiquei tão decepcionado. Se fosse uma macumba era mais fácil de fazer, mais né? fácil. Assim, esse pensamento. Sim. Então é difícil quando você fala: é você. Né? Você sabe, bem interessante o que você disse. A gente se assusta porque é nossa responsabilidade, eu concordo com você, e talvez também porque a gente não sabe como desfazer, né? Se a Como gente que quer eu o caminho, né? É. Tá, eu sei que eu tenho que mudar, mas que ação exatamente é essa? Como que eu dissolvo um sofrimento? Uma coisa que a gente podia explorar, né, Tato? Podia explorar. Né? Dá Como que eu dissolvo? um dia todo pra conversar Porque- sobre isso. Nossa, é verdade, precisa de outra live. Se a neurociência ou assim, o estudo da psiquiatria descobre, sei lá, um medicamento que ajuda na depressão, você toma e você se sustenta, tanto que é forte que você tem que desmamar isso com o tempo, será que não existiria um treino psicológico para falar, ó, aconteceu uma traição, vamos praticar assim para dissolver isso o mais rápido possível? E deve ser o mais efetivo, Edgar, porque a hora que eu decidi que eu vou andar, nem que seja de bengala, eu decido que eu não vou sofrer mais. Tem pessoas que decidem parar de fumar e abandonam o cigarro de uma hora para outra. Tem cara que fica colando adesivo e fica anos para desmamar do cigarro. Eu acho que é uma questão de decisão, de acreditar que você não precisa mais carregar. E Edgar, ao falar sobre essa questão, eu só quero colocar assim, pessoal, Deus não quer que você fique triste. Esquece, mas meu filho, ele levou meu filho. Não é com a estratégia de você ficar triste. Porque se ele quisesse que você ficasse triste, você ficaria triste se tiver teu filho mesmo. Automaticamente. Não, Ele fazia assim. Ele quer e ele não quer o que não pode querer. Você lembra disso aí? Sim. Ele fala, Deus quer que eu seja feliz? Quer, mas eu tô meio chateado agora. Então ele não tá querendo. Mas é difícil explicar qualquer coisa do Criador. Então, talvez encare assim, como eu lidarei com essa experiência? Ou eu vou ter um resto de encarnação sem a presença do meu filho. Posso ser feliz com ele? Esse sentimento é tua decisão. A neurociência então diz, a emoção, você não tem controle. Vi um tubarão, vi minha esposa me traindo, fui machucado, me vi diante de uma doença.
mas eu vou controlar isso e devolver à vida um sentimento, uma emoção. E com certeza muito melhor estarei depois de trabalhar e elaborar. Mas esquece que Deus quer alguma coisa de você. Mas também não é uma indiferença do pai. É difícil dizer qualquer coisa de Deus, mas me parece assim, por que Deus fez isso? Mas Deus não fez. Não fez isso. A gente precisa entender a questão da harmonia das coisas, né? Existem leis. A lei da ação e reação. Ele não vai contra essa lei e ele me dá liberdade. Porque eu preciso ser responsável, crescer, amadurecer. Então, se eu resolvo matar alguém e isso me causa dor, sofrimento depois de culpa, de arrependimento, não foi Deus que criou esse sofrimento. Foi a consequência e não a punição do meu ato. Porque eu tenho o poder, ele me deu o poder de fazer escolhas e um certo espaço, né, assim, delimitado, de eu fazer algumas ações. Então, o que Deus quis? Que eu tivesse a liberdade e que eu vivesse as consequências. É só isso que ele quis. O resto é por minha conta. Pessoal, o Einstein gostava de uma tradução de Deus do Spinoza, Baruch Spinoza, e é realmente incrível. Magnífica. E tem um momento lá que ele fala assim, parem de me pedir perdão. Faz o que acha que é certo agora. E realmente... Isso é assustador. Mãe, machuquei um amigo. Perdão, Deus. Que eu estava sabendo que seria machucar desde que você foi criado. E se você está arrependido, vai lá e se desculpe com ele. E me parece... E ele fala uma hora assim, você quer me ensinar a fazer o meu trabalho? Fantástico. Então, pessoal, me parece bem interessante. Agora, olha só, Etienne e Edgar, a questão da fé me parece assim, pessoal, tenha fé em Deus. Não tenha fé na neurociência, porque ela pode decepcionar. Não tenha fé na pílula. Ela está aprendendo também. Porque eu falo assim, eu tenho fé que eu vou ser curado. Pode não ser, filho. Jesus pode falar, não posso te curar. A lepra está curando. Tenha fé em Deus. Se eu for curado ou não, eu tenho fé em Deus. Tudo bem. Ele quis que... E aí nós precisamos verificar o objeto da cura, né? Você só quer curar o corpo? É verdade. Que pouquinho, que pobreza. Pedindo reles. Que tal curar a si mesmo? Para que você nunca mais adoeça, né? Então, assim, às vezes a gente faz pedidos pobres pro Pai, né? Veja, não estou fazendo uma crítica, na nossa visão estreita, né? O corpo irá morrer. Lázaro, que foi supostamente ressuscitado, morreu. Morreu de novo, Morreu de novo, e aí? Tudo bem? Né? Então, de que adianta a gente ser curado no corpo se a gente morrerá depois? Eu acho que talvez a gente esteja investindo demasiadamente, aí fora indo para o excesso, em algo que não tem cura. O corpo não tem cura. É verdade. E você não saber lidar com o seu sentimento é justamente assim, filho, na parte que você tem acesso, está usando errado. A emoção então veio. Essa é quase que instintivo, para te salvar a pele. Sim. Porque se eu ver um tubarão, eu tenho que nadar o mais rápido possível. Agora, se você não quiser dominar o que está ao teu alcance, aí já foi. Mas olha só, às vezes eu fico pensando assim, uma neurocientista aqui, e eu não fiz a pergunta importante e derradeira. Tem alguma coisa, Etienne, que você fala assim, puxa, eu gostaria de comentar isso para que as pessoas escutassem. Isso é importante, porque eu vejo a neurociência assim, atuando tanto no defeito dos sentimentos, ou seja lá o que for, para não ficar para fora, porque nós estamos aqui chegando em minutos finais, sendo que acabaremos às 10 horas, né? Alguma coisa você fala assim, pô, isso aqui eu acho que é... Fundamental. Eu acho que fundamental é meditar. Meditar. Né? Então, assim, fazer uma prece é uma meditação, né? E não é ficar na posição de Buda lá, não precisa, né? Não é isso. Né? Mas você tá andando no carro, coloca uma boa música, que não é aquelas que você citou ontem, né? É um estado de meditação. É você, como o Edgar falou bem, é aquela questão assim, eu consigo me olhar de um outro ponto de vista, né? Sair, me olhar sem me julgar, me acolher e entender por que é que eu tô agindo assim. Ou eu tô sentindo essa tristeza, por que essa tristeza dói? Né? O que é que está me fazendo? Eu acho que entender, fazer esse mergulho dentro de si. Examine a própria aflição. Não é? Frase do Emmanuel. Eu acho que é a coisa mais... E trazer... E isso é trazer a gente pro presente. Então, como? Vamos usar o exemplo da menina lá que eu dei na praia. Ela estava lá na frente do mar,
tava Sim, em Fortaleza, sim, uma uma beleza, linda. tal, e ela preocupada em pular e fazer graça, Preocupado com pessoas que ela nem conhece. entendeu? E assim, e aquele mar? Será que ela estava percebendo, né? Então eu verdade. falo muito que assim, eu como tô morando em Natal, eu gosto muito de sentar e ficar ali olhando, né? Contemplando o mar, o indo e vindo das ondas e de repente às vezes pensando, né, como foi meu dia, aquela coisa, Sim. até pensa, o porquê que eu tô sentindo isso, por que eu olho pro Edgar e me dá raiva, né? Em mim também dá, que interessante. Olha, Por que será? Então, começar a examinar isso, né? Então, eu acho que hoje é o que eu vejo como essencial, pelo menos, e não é muito tempo, não. Antes de dormir, 10 minutinhos antes, deixa o celular do lado, fecha o olho, vai fazer uma prece, vai pensar. Eu acho que esse estado contemplativo, né? E gratidão gratidão. é uma outra coisa também que a gente percebe, até por imagens, né? E assim, você agradece. Imagem, você diz da neurociência, ela vê que a gratidão é boa. Isso, imagens cerebrais, padrões. Então a gente vê que quando a pessoa tem esse hábito, né, de agradecer, e aí eu vou falar, agradece a Deus, a cosmos, ao universo, o que você quiser, não importa. né? Esse estado também tem efeitos benéficos, por exemplo, contra a ansiedade, contra a depressão, né? Que legal. E não tem assim, aconteceu tal coisa, então eu tenho gratidão. Não, eu posso agradecer, como o Kardec fala, a situação de um é desgraçado para um e para o outro seria a glória estar vivendo aquilo. Ah, você perdeu tanto dinheiro, mas só porque você tem essa saúde, para mim já seria a glória. Então o motivo de gratidão, você que decide mais uma vez. Edgar, o que você diz, cara? Como um psicólogo, como alguém que quer o bem das pessoas e sabe bastante coisa, a gente brinca, mas é real, você ajuda muita gente. O que você diz assim? A humanidade está doente aonde, cara? Eu poderia dizer muitas coisas, mas o que a Etienne disse me causou uma reflexão muito interessante. Nós precisamos do Cristo, né? A Etienne me surpreendeu porque ela falou uma coisa extremamente singela. Medite, contemple. É verdade. Isso é de uma singeleza, e não quer dizer que não seja importantíssima, né? Que é quase uma revelação, o que você disse, né? De tão fora do que a gente está acostumado na nossa sociedade, que a maioria das pessoas faz. Calma, pare e olha ao seu redor, é isso que você disse, né? E aí você vê o quanto Cristo, falou da gratidão, o quanto Cristo, que muitas vezes é visto como uma personalidade religiosa, e ele é, no mínimo, um sábio. No mínimo um sábio. E os seus conselhos não são religiosos, eles têm impacto biológico. É verdade. Por quê? Quando ele diz, em tudo dai graças. E a Etienne fala que quando você é grato, você tem padrões cerebrais detectáveis pela ciência, que são altamente saudáveis, curativos. Então, o conselho que Jesus deu para uma humanidade amplamente ignorante há 2 anos atrás, que não conhecia ressonância, medicina, nada disso, hoje a gente está vendo que o conselho dele nos traz saúde atual. Física. Ele sabia o que estava falando, meu. E, portanto, saúde espiritual também. Então, seguir o mestre precisa, acho que, ser interpretado como sendo aquele que segue o caminho que ele indica, e não simplesmente alguém que diz que acredita nele, e não se modifica, e não tenta se reeducar. Então, assim, me parece lindíssimo que tudo que nós conversamos hoje é altamente cristão, no sentido de estar alinhado com as ideias dele. E é muito bonito ver que as informações científicas que a Etienne disse estão alinhadas, vamos pensar assim, com o pensamento do Cristo. Eu fico muito grato por ele ter nos dito, numa época que a gente era muito mais imaturo e infantil, um conselho talvez eterno. Sem dúvida eterno, cara. Eu concordo plenamente. Edgar, Etienne, com você. E eu imagino que o Cristo deixou essa mensagem claríssima numa linguagem tão verdadeira. E simples, né? Tato? Ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Nós estamos cansados, fala a verdade, Edgar. E como? Sim.
Cara, Que bom. Parece que os antidepressivos estão no topo das vendas, cara, cada vez mais. E vinde a mim, eu sou a luz do mundo. Como assim? Cara, eu vou te iluminar um caminho para seguir. Sem isso você está perdido. Como ousa atravessar esse caminho escuro? Não é, Edgar? Edgar gastamos essa passagem. Sem uma luz. Sem cara. uma luz. Como ousa atravessar? Então, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Eu sou a luz do mundo, aquele que crer em mim nunca andará em trevas. E é maravilhoso quando ele nos propõe essa mudança, dizendo até o seguinte: pessoal, no mundo tereis aflições. Não dá para escapar, é ponto final. Não é no mundo tereis aflições se forem maus. Não, os bons também terão. E eu adorei o que você me ensinou hoje. Edgar. Você me contou que Emmanuel disse: examina a própria aflição. Então, no mundo tereis aflições. Examine a própria aflição. Contemple, reflita. Exato. Agradeça. Da onde ela vem? Olha como tudo está conectado. E me parece, olha, no mundo tereis aflições. Então, e delas vão gerar raivas, angústias. Mas façam como eu. Tenham um bom ânimo. Cara, olha que mensagem de um sábio, Edgar. Se ele não é religioso, no mínimo um sábio, como você falou. Vamos olhá-lo como um sábio. Vamos olhá-lo como um sábio. É um bom começo. Porque acho que nem neurocientistas, nem ateus vão falar, não era um sábio. Não. Aí a gente não cria nenhum atrito com ninguém, o que é o que nós não queremos, que é o que queremos, e queremos que todos se beneficiem. E ele fala, tenham um bom ânimo. Então, pessoal, Thierry nos ensinou, emoção vem dos acontecimentos, mas nós temos como lidar com elas e transformá-las em coisas boas. O nosso mestre na cruz, no momento dolorido, ele entrega-se e fala, Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. Está tudo consumado. Fiz o que deu para fazer de melhor, sem nenhuma mágoa, cara, sem nenhum lamento. Se os caras que escreveram essa história estavam querendo criar uma história boa, conseguiram, cara. Se inventaram um personagem chamado Jesus, Yeshua. Nossa, que coisa maravilhosa. Mas eu fico com a confiança de Jean-Jacques Rousseau. É impossível criar uma história como o Novo Testamento. Impossível. Não tem como falar aquilo. Então, pessoal, de tudo que foi oferecido, fica essa mensagem. Busque na ciência, se você acha que na ciência pode lhe dar uma resposta melhor. Busca no Evangelho, mas busque também em si mesmo a capacidade de domínio sobre isso. Nada é capaz de lhe fazer feliz a não ser você mesmo. Não deposite a felicidade na esposa, nos filhos, nem em Deus. Ele dá toda a vida. A felicidade fica por nossa conta. Perfeito. Não é, meninos? Ah, que pena ter que acabar. É lamentável isso. É dolorido. A emoção vem e agora eu vou saborear essa mágoa por anos. E é legal o cara falar isso, porque depois de tudo... Você fala isso aí. Mas é uma escolha. É verdade. E eu você tenho esse direito. Você tem o direito. Tem o direito de sofrer o quanto você quiser. É verdade. Olha que loucura. O livre-arbítrio... Como o pai nos respeita, eu acho que dentro de nós, Tato, ele não põe o dedo. Não, ele não interfere. É aquilo que falam, se ele deve, pode, não. Ele pode. Mas escolhe não. Mas escolhe não. É o respeito. Ele nos considera tão digno, me parece. Você quer sofrer? Fique à vontade. Isso te trará até mim também. Edgar, na mesa ontem eu lembrei, falei que bonito isso que o Edgar falou. E eu falei, Edgar, um psicólogo não pode dar uma opinião, faz assim, não aceite isso não, toma essa decisão. Ele falou, não deve. Mas o que ele falou? Eu vou acompanhar por qualquer caminho que ele quiser ir, mas vou tentar falar, olha, aquela árvore tem uma flor amarela. Puxa, falei, cara, que legal. Veja isso, pessoal. A vida vai levar por caminhos às vezes tortuosos e difíceis. Mas observa as flores que estão nascendo, observa quem está ao teu lado, observa os que já passaram por isso. E quando esse Cristo fala, ele já passou por isso. Ele já sentou numa mesa como essa e estudou a neurociência na época da inteligência do planeta dele. Sim. Então ele fala, eu sei o caminho, e é por aqui. E olha só, pessoal, quando ele fala assim, por exemplo, pessoal, por pouco estarei convosco, eu vou indo, preciso desencarnar. Sim. Mas muitos de vocês vão me procurar, mas para onde eu vou vocês não podem ir. Mas mestre, como assim não pode? Pedro, fica tranquilo, cara, não fica nervoso, não turve o vosso coração. Não pode seguir-me agora, mas poderão seguir-me mais tarde. E para onde eu vou, vocês sabem o caminho. Aí o Felipe, mas como, mestre, se não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Aí eles, uma boa pergunta, né? Boa pergunta, esses caras eram maravilhosos, sim, eu amo Felipe e Pedro. Ele fala,
eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como assim? É o que eu fiz, Pedro. É o que eu emiti, é o que eu senti, é como me comportei. Tenta imitá-lo. Tenta pensar como ele faria. E o caminho da felicidade está bem assertivo, eu acho. Olha, se eu estivesse lá e Jesus falasse isso, eu ia ficar chorando até hoje. Eu sou o caminho, eu ia estar chorando até hoje. Fácil. Pois é, meninas. E eu fico pensando assim, cara, será que se um dia Etienne, Edgar e eu estivermos no mundo espiritual e falar, vocês gostariam de saber o que vocês estavam fazendo na hora que Cristo estava na Terra? Vocês estavam encarnados. Eu falei, não, acho melhor não, cara. Acho que vai que eu... Vai, sai daí agora! Nossa, eu ficaria muito triste comigo mesmo. E aí, nem que eu quisesse, meu sentimento ia levantar. Se ele levantar. É bom a gente só saber disso na hora que a gente der conta, né? É, bem dito esse pensamento passado. Meus amados, era isso que nós tínhamos prometido. E sempre as expectativas minhas, como a Etienne explicou, né? A minha surpresa é sempre maior e sempre tão agradável ter o Edgar aqui comigo, Etienne. E eu vou pedir e prometo que eles voltam, hein, Edgar? Com Vamos muita fazer alegria. mais disso? Com muita alegria. Porque, nós conversamos talvez de 1% do um detalhezinho. Nós gostaríamos. Oi, tá. É. Ah, sim. O Edgar não sair do trio aqui. Então bota essa câmera pra gente dar tchau lá. Vai lá. Bota todos nós. Tchau, muita Tchau. luz, gente. Boa noite. Boa noite. Pessoal, um beijo a todos. Muito obrigado pela companhia. Fiquem com Deus e até a próxima.